Você trabalhou 30 dias num lugar, a pessoa não pagou. Trabalhou mais 30 dias no outro lugar, a pessoa não pagou. Isso aqui tem muito. E você vai chorar para quem? Você vai reclamar para quem? Sem documento. E estou aqui para contar histórias reais de brasileiros que moram fora de casa. A mente agradece. Oiê! Fala oi pra Lorena. Tudo bem? É minha filha. Fala oi pra Lorena. Eu sou a Duda. Eu sou a Duda. Oi, Duda. Muito prazer. Eu sou a Lorena. Fernanda, vamos começar do começo. Me conta de onde você é, que cidade que você nasceu, como é que foi sua infância. Conta pra mim. Bom, eu sou de uma cidadezinha do interior de São Paulo, chamada Bebedouro. Eu nasci lá e logo depois, quando eu tinha por volta de 15 anos, meu pai, a gente se mudou para Ribeirão Preto, que é uma cidadezinha 100 quilômetros maior, um pouco maior. Sim. E o meu irmão, meu tio, né? Eu sempre morei com os meus avós, né? Okay. E eu tinha um tio meu, que na verdade eu considero ele como meu irmão, porque a gente foi criado junto. Ele queria muito ir morar em Ribeirão Preto, porque ele sempre foi uma pessoa, assim, muito à frente do tempo dele. Eu acho que você já teve convivência com esse tipo de pessoas, né? E sempre é à frente do tempo dele. Então, aquela cidadezinha Bebedouro já não estava cabendo mais ele. Ele gosta muito de cozinhar, essas coisas, então a gente foi para Ribeirão por causa dele. Então foram os dois. Em Ribeirão Preto. Eu vivi até os meus 22, 23 anos. Depois eu fui para São Paulo, capital mesmo, e fui sozinha, e depois, logo após, meu irmão foi comigo, para morar comigo. A gente é muito unido, nós somos muito, né? O que um faz, o outro faz. E, então, a gente morou em São Paulo. Eu morei em São Paulo dos meus 23, 24 anos até os meus 35. Eu acho que eu saí de São Paulo com 35. E em São Paulo, meu irmão, ele finalizou, ele é confeiteiro, ele fez curso de gastronomia, ele é designer hoje na França. E, então, eu mandei ele para a França. A minha situação lá em São Paulo era o seguinte: eu me formei em São Paulo, sou administradora. Fernanda, desculpa, eu posso só voltar um pouquinho para eu entender ele melhor um pouco o contexto inicial? Pode. Só para entender, você nasceu em Bebedouro, você já estava na casa dos seus avós quando você nasceu e por lá você ficou até os seus 15 anos. E você tem quantos irmãos? Eu tenho minha mãe e o meu pai, só teve eu. Então, meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos de idade, e minha mãe se casou de novo e teve mais 3 filhos. Ok, e quando você diz seu irmão, é o... Meu tio. Seu tio, ok, É o irmão mais novo da minha mãe. Entendi, é o irmão mais novo da sua mãe. Vocês têm idades próximas? Sim, ele é de 76 e eu sou de 83. A gente tem uma diferença, acho que 7 anos de diferença. Sim, mais ou menos, sim. Mais ou menos legal. Isso. Então, tá bem. Nós Então, somos quando muito você unidos. diz irmão, tá bem. Quando você diz irmão, seu tio, mas pronto, ele é seu irmão e ponto final. É o que você disser que ele é na sua vida. E, na verdade, foi por causa dele que a gente foi para Ribeirão Preto, né? Entendi. Ele já tinha... Sabe quando você, por exemplo, uma faculdade, você vai lá e faz a faculdade, faz uma pós, faz uma graduação, faz outra, mas você vê que ali naquele momento ali já não te cabe mais, você precisa expandir um pouco mais, porque você já expandiu tudo que você tinha. Sim. Foi mais ou menos isso. Então, a gente foi de Bebedouro para Ribeirão Preto por causa dele, e de Ribeirão Preto eu decidi ir para São Paulo, porque ele queria muito, ele já não tinha mais curso para fazer, já não tinha mais nada, e eu também queria crescer um pouco mais, então eu fui para São Paulo. E até então eram só os dois? Éramos só nós dois. Ótimo. Aí a família toda mudou para Ribeirão Preto.
todo mundo mudou para lá por causa da gente, e para São Paulo, todo mundo mudou também por causa da gente. Então, inicialmente foram os dois e levaram a família. E depois foram os dois de novo para São Paulo, levaram a família para São Paulo também. Que legal. Exatamente. E até que ano que vocês moraram lá? Em São Paulo? Isso. São Paulo, a gente morou até Ele veio antes para a França, porque eu mandei ele antes para a França, então ele veio 2 anos antes de mim. Eu vim em 2019 e ele veio 2 anos antes, 2017. Ele veio em 2017 para a França. E eu vim em 2019. Mas então, já entendi que de Bebedouro para Ribeirão, o copo transbordou. De Ribeirão para São Paulo, transbordou outra vez. Mas e do Brasil para fora do Brasil? De onde veio essa ideia? Como que surgiu assim essa ideia na cabeça de vocês? Assim, partiu de quem? Assim, quando você para pensar, vou sair do Brasil, o que vem o primeiro pensamento na sua cabeça? Da onde nasceu essa ideia mesmo, assim? Essa ideia, na verdade, nasceu em 2009. Lá em São Paulo, eu fiz um curso de aeromoça. E lá em São Paulo é o seguinte, aonde eu fiz, que é o Aeroclube de São Paulo, todos os anos vem a Emirates. Eu não sei se você conhece a Emirates. Sim. Eles vão lá todos os anos na escola onde eu estudava buscar aeromoças que estão se formando lá. Todos os anos eles vêm, pontualmente eles vêm logo no final do curso para buscar. Uhum. Então eles me fizeram uma proposta muito boa. Eles iam me pagar em torno aí de R$10 mil na época, em 2009, era muito dinheiro, né? R$10 mil, ia dar alojamento, tudo lá nos Emirados, só que a gente tinha que ficar 2 anos, assinar um contrato de 2 anos lá, para ficar nos Emirados, e tudo pago por eles. E uma vez por ano, a gente tinha direito de levar um parente sanguíneo nosso, para ficar 3 meses com a gente lá, com tudo pago. Sanguíneo mesmo tinha que ser ou só a mãe ou só o pai. Era isso. De primeiro grau, no caso, né? E ficar lá o tempo que fosse, dentro desses 3 meses. Ok. Tudo pago por eles. No hotel que a gente ia ficar, eles ficariam. Então, assim, eu achei uma proposta assim, maravilhosa, uma oportunidade única. Sim. Eles me aprovaram, seriam algumas etapas, eles me aprovaram na primeira etapa, só que quando eu comecei a fazer o curso, eu não tinha essa noção que uma aeromoça ela precisava falar mais línguas, né? Então, eu estava começando a fazer o inglês, o meu inglês não foi suficiente, porque eles me explicaram o seguinte, quando você chegar nos Emirados, o avião deles é totalmente diferente dos brasileiros. Então, a gente ia ter que fazer um novo curso, de pelo menos de 2 a 3 meses de curso só dentro do avião deles, e todo o curso era em inglês. Então, naquele momento, eu terminei o curso, eu estava apta, mas eu não conseguiria fazer alguma coisa internacional. Sim. Isso me frustrou muito, me deixou, assim, muito chateada, eu fiquei muito frustrada. Sim. Era um sonho, né? Imagina, você acabar de fazer um curso e ter uma oportunidade dessa, né? Com certeza, sim. Então, me deixou muito frustrada. Era, como se diz, era mais forte que você, né? Não foi algo que você desistiu, é porque realmente algo externo aconteceu e que te fez desistir forçado, né? Consegui. Pois, veio uma moça, ela veio de Nova York, ela vem para fazer as entrevistas com a gente. Então, você imagina, uma pessoa, né, o inglês dela super nativo, sim. Nativo, você começando, engatinhando, não tinha condições. Sim. Mas, assim, eu fiz a entrevista com ela, um básico ali, eu desenvolvi com ela, e ela me explicou isso. Pelo que eu entendi, na nossa conversa, ela me explicou isso. Falei, tudo bem, deixa para uma próxima oportunidade. E nisso eu fui trabalhando em cima, eu falei assim, bom, eu fiz o curso, não deu, vou ter que fazer uma faculdade, né? Aí eu fui procurar, eu não queria fazer nada, não tinha nada em mente. Então, isso assim, em São Paulo. Em São Paulo. Eu falei assim, bom, vou fazer administração de empresas. Vou trabalhar no banco. Na minha cabeça, vou trabalhar no banco. Vou ser executiva. Fiz a faculdade, já logo, quase no final da faculdade, eu trabalhava na polícia, no Copom da polícia, atendendo ligações de emergência, e fazia extras, né, porque eu precisava queria um dinheirinho a mais, queria juntar dinheiro a mais, na verdade. Então, fazia extra nos buffets à noite, de dia, era uma loucura. Minha vida e faculdade era uma coisa.
Aí eu peguei e, quase terminando a faculdade, consegui um estágio no na central do Banco da Caixa Econômica. É uma central que eles têm lá em São Paulo, muito grande, mas não é externa, é só interna. Eu consegui um estágio lá. E aí, aquilo era tudo para mim. Eu falei, nossa, eu acho que eu tô engatinhando, eu tô chegando num lugar onde eu quero. Então, já Na mudei a rota. carreira, sim, mudou isso. Mudei a rota. Então, eu falei assim, eu quero ser gerente, eu quero trabalhar alguma coisa dentro do banco. Então, eu já estava dentro do banco, estava correndo tudo super muito bem. Só que um dia, eu frequentava um lugar lá que se chama Centro Allan Kardec, com a minha avó. Então, eu fui lá com a minha avó, eu já estava grávida, né? Eu estava aí com 6 meses, mais ou menos, de gravidez, e eu conheci uma senhora lá. E ela sentou bem Fernanda, pertinho. desculpa, deixa eu só interromper, só para a gente entender. Nesse período de 2009, do Emirates até você fazer a faculdade, entrar no banco, tudo isso, você se relacionou com alguém e engravidou. Ok. Não, eu já estava morando com uma Já pessoa há estava 4 morando. anos. Ok. Há 4 anos a gente morava juntos. E depois de 4 anos eu fiquei grávida. Tá. Então, a gente já morava junto. E aí, minha avó me levou. Ela falou assim, eu queria que você fosse lá levar uma oração e tal. Aí, tudo bem. Aí eu estava lá sentada, a gente estava esperando começar. E sentou uma senhora perto de mim que conhecia a minha avó. E ela começou a falar que ela queria muito ir para fora do Brasil, que ela tinha uma filha em Londres, a filha e o ex-marido moravam em Londres. E aí ela começou a me falar que Londres era bom, a qualidade de vida era isso, era aquilo. Então aquilo me deu um estalo, assim, me despertou. Eu falei, poxa, e se eu fosse morar para fora do Brasil? Então aquilo me despertou. Então eu já cheguei em casa, só que esse meu irmão que eu te falo dele, ele sempre estudou coisas assim, ele sempre foi à frente do tempo dele. Ele se formou em jornalismo, né, lá em Ribeirão Preto. Ele se formou em jornalismo. E aí, em São Paulo, ele estudou gastronomia. Então, a gastronomia, para ele, acho que foi um boom, assim, para ele. Porque ele sempre fez bolo escondido da minha avó chegava, tava aquele cheiro. Então, assim, foi muito interessante. E eu cheguei em casa, depois deste dia, que eu conversei com essa senhora, ela me falou coisas maravilhosas de Londres. E eu cheguei em casa nesse dia e falei para ele: nós vamos para Londres. Vamos e acabou. Vamos para Londres. Eu sempre fui a cabeça. Estou Então ele decidida. vai, apesar dele ser mais velho que eu, hoje ele está com seus 46, ele sempre me seguiu. Então tudo que eu falava com ele, ele fazia. Então, Lorena, antes de eu chegar, desculpa, voltar só um pouquinho. Não, eu tô aproveitando e tô arrumando aqui uma coisa que desligou, mas pode falar, eu tô te ouvindo. Antes de eu chegar e falar para ele, nós vamos para Londres, meu irmão, como eu te falei, ele sempre foi muito à frente do tempo dele. Então, da mesma forma que eu acompanho ele me acompanhava e vice-versa. E ele sempre, os livros dele, que ele estudava a gastronomia, e que ele pegava receitas, sempre vieram de fora. Ele sempre importou de Londres, do Canadá, e ele nunca pisou numa escola de inglês. Eu não consigo falar para você que o meu irmão nem o básico ele tem. Mas os livros dele era tudo de fora e as receitas que ele fazia são todas de fora. Então ele sempre estudou com coisas de fora. É que nem eu estou te falando. Lá em São Paulo tem muitas oportunidades. Ele fez muitos cursos. Sim. Além da gastronomia, ele fez vários cursos. E aquilo, eu acho que também abriu um leque na cabeça dele. Só que, assim, ele não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. A gente sempre veio de uma família humilde, classe média baixa, mas a gente sempre teve, assim, que a gente falou assim, vamos pôr em prática? Vamos trabalhar e vamos pôr em prática. Então, o que eu fiz? Como a responsabilidade dele, meu avô faleceu nessa transição da pequena cidade de Bebedouro para Ribeirão Preto, o meu avô ele tinha um problema de coração, então ele faleceu só com a minha avó. E o que nós fazemos? Então, esse meu irmão, ele é o mais novo da família, mas ele sempre cuidou dos pais. Ele era super responsável, e ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, então, você vai, se der certo, eu vou. Foi assim.
Eu falei assim, tudo bem. Só que nesse meio tempo, de eu juntar o dinheiro para poder ir, a São Paulo, ele deu uma defasada. Ele tinha salários em torno de 5 a 6 mil reais por mês e caiu para menos de meio salário por mês. Você imagina? Nossa. Ele sempre ganhou muito bem e assim, foi uma queda muito brusca que teve lá em São Paulo. Sim. Entendeu? Então, ele pagava somente o aluguel e comia e sustentava a minha avó e minha tia, que era outra irmã dele, que morava com eles, e ele não conseguia, coitado, ele não conseguia juntar o dinheiro. Como a minha vida era um pouquinho mais fácil, melhor, porque só era eu, meu marido, eu estava grávida, mas assim, minha vida era super mais controlada do que a dele. Eu tinha menos responsabilidade do que ele. Sim. Tá? Porque ele sempre pagou aluguel, mas ele sempre pagou a prestação de um apartamento para ele. Então, ele tinha as responsabilidades muito maiores. Na verdade, eram responsabilidades diferentes, né? Porque, querendo ou não, você com filho também tem as suas responsabilidades, né? E acaba que... Mas o fato dele estar sozinho faz com que ele abrace uma responsabilidade maior, né? Em relação a isso. Entendi. E só que assim, ele minha avó, assim, ela é muito sonhadora comigo, o meu irmão também. Dinheiro, muitas vezes, a gente que depende do salário, a gente sabe o quanto que a gente, poxa, eu vou fazer um planejamento, preciso planejar, para naquele momento eu ter o dinheiro para fazer, certo? Só que o meu marido, ele já é mais assim, não sei te dizer se ele é muito definido, mas tudo que você fala com ele de um sonho, eu vou comprar um carro, por exemplo, vou comprar um carro. Mas a gente não tem dinheiro, não sei o que. Ele não pensa lá na frente, ele não pensa com o planejamento, entendeu? Ele não pensa, ele já pensa no agora, que eu não tenho dinheiro e eu não vou comprar. E minha avó, não, minha avó e o meu irmão, eles são muito sonhadores comigo. Eu trouxe isso já de família. Eu quero então, isso, tá. Como vai ser? Pronto. Quanto tempo? Legal. Como a gente vai fazer? Vamos planejar. Então, ela sempre me apoiou, minha avó, meu irmão. E aí, o que eu fiz? Quando eu cheguei para ele, falei, Ronaldo, vamos embora? Vamos sair do país? Ele falou assim, olha, vai você, porque ele já sabia que ele não ia ter o dinheiro, ele tinha que pagar um aluguel de 700 euros e mais quase 2 mil de prestação do apartamento que ele pagava, que ainda nem estava pronto. Ia demorar um pouco. Ele falou assim, eu não tenho como ir. Eu falei, então tá bom, eu vou. Comecei a entrar em sites de bate-papo desse do WhatsApp, com pessoas que moravam lá fora. Então, eu comecei a dar uma pesquisada e estudei. Estudei Londres, estudei França. Ou era Londres ou era França. E nesse meio tempo, eu conheci 2 pessoas, na verdade 3. Mas 2 pessoas foram muito importantes. Que foi uma amiga, que eu fiz amizade com ela, que é a Amanda. Ela já morava na França. E fiz amizade com o Lucas, que também morava na França, pelo grupo do WhatsApp, da conversa. E os 2 na mesma cidade, na França? Da França, isso. Então, eles me contavam as dificuldades, eles não me esconderam nada. Dificuldade é assim, problemas é assim, mas isso é bom, isso é bom. Então, eles foram me passando alguma coisinha. Olha, você tem que trazer X dinheiro, você tem que fazer se planejar. Então, eles foram começando a me dar um norte ali, uma direção. Sim. Desculpa, Lorena. Não, que então, isso, não se preocupe. Então, foi assim. Ele pegou e... Nossa, peraí. Perdi de onde eu estava. O Lucas estava te passando coisas boas e ruins sobre... Eles me passavam as informações. Então, estava tudo pronto, eu já tinha conseguido juntar 10 mil reais. Falei, opa, pelo que eles estão me falando, acredito que vai dar para fazer alguma coisa com 10 mil. Ok. Só que nisso, como eu te falei, houve essa queda brusca do salário do meu irmão. Ele ficou numa situação muito difícil. Mas ele conseguia pagar as contas e comer, era isso. Então, o que eu falei? Eu tive dó dele. Então, eu falei assim, Ronaldo, eu tô com o dinheiro. Vá você, eu fico. Quando você juntar o dinheiro, você me manda e eu vou. E aí eu tive que mudar o planejamento. Ok. Essa foi a primeira coisa. Então, eu providenciei tudo, porque eu já tinha informação de tudo, eu já tinha estudado, era tudo certo. Então, Fernanda, e nesse tempo,
Houve aí dois momentos, só para o pessoal de casa também entender. A partir do momento que você tomou a decisão pensou, vou sair do Brasil, daquele momento que aquela senhora comentou com você sobre Londres, até o momento que você bateu o martelo e disse vamos, foi quanto tempo, mais ou menos, dessa decisão, dessa ideia, até falar sobre a ideia? Quanto tempo, mais ou Não, menos, você acha que levou isso? foi imediatamente quando eu falei com ela, era um dia, eu me lembro como hoje, era um sábado de manhã, eu já cheguei em casa na hora do almoço, nem fui para minha casa, eu fui para casa do meu irmão, e já conversei com ele. Falei assim, olha, é isso, nós vamos embora. Ele, na hora, imediatamente, ok, vamos embora. Ok, E nesse ponto, até chegar no ponto de eu falar, estou com as passagens em mãos, isso. foi uma coisa de um ano. Então, você levou um ano para juntar esse valor de 10 mil reais para então sair, ok. Isso. Então, quando eu ia para comprar passagem, eu já sabia que eu já não ia comprar para mim no meu nome, eu já comprei no nome do meu irmão. Fui eu que comprei a passagem, fui eu que fiz as malas, comprei a mala dele viajar, a bolsa, a roupa, conversei com a Amanda, essa menina que eu fiz amizade com ela pelo grupo do WhatsApp, a gente conversou esse um ano todo, assim, eu imediatamente já estava conversando com ela muito, ela falou assim, ele pode vir para minha casa, eu alugo um quarto para ele, então, assim, foi tudo muito bem estudado, pensado, calculado, raciocinado. Isso em que ano? Isso, ele veio 2 anos antes de mim, ele foi em 2017. Então, em 2017, o euro não estava tão alto, né? 2017 ainda estava lá R$ 4. Eu paguei em torno de 4 e pouquinho, 4,50. Eu estava oscilando entre 4,50, 4,80, alguma coisa assim. Então, esses 10 mil reais renderam bons euros, né? Não é o que hoje em dia nós converteríamos, Mas, na não verdade, renderia deixa eu só tanto. falar esses 10 mil. Só que esses 10 mil, ele tinha que comprar a passagem, ele tinha que sobrar o dinheiro, ele tinha que comprar tudo com 10 mil. E nos 10 mil também estava o valor da mala. Então, sobrou para ele levar no bolso 1.000 euros ele veio. 1.000 cravado. euros. 1.000 euros cravado. Ele veio com 1.000 euros, sendo que ele já chegou na casa dessa minha amiga, né? Que eu tinha feito. Sim. E ele já deu 350 para ela, que era o de valor do quarto, que ela ia cobrar dele. O quarto, o mês. Então, a gente fez o planejamento, a gente sabia que o Corajoso. orçamento era assim. A gente já sabia. Uma coisa que a gente já sabia, a gente já tinha em mente, mas a gente estava preparado para tudo. Meu irmão, ele é muito profissional e ele sempre tem um ponto muito bom de vista. Então, ele é que nem eu, a gente é virginiano, inclusive. A gente pensa mais ou menos igual. Pra gente não tem muito obstáculo, não tem essa coisa de, é difícil, é isso. Não tem muito, não. Vamos lá e pronto, a gente vê no que vai dar. Se tiver que passar um apertinho, eu vou passar um apertinho. Se tiver que passar, eu vou passar. Não gostam de ficar no e se. Ótimo. A gente tem um pensamento muito positivo. E ele é gordinho, ele é gordo, ele é forte. Eu tenho 1,70 m, ele é um pouco maior que eu, só que ele era fortinho, ele era gordinho. Então, teve muita gente que pôs obstáculo por isso. Você é um gordinho, você tem um corpo mole e tal, mas ele não é. Ele é muito esperto, ele é muito rápido para fazer coisa. Então, ali eu apostei todas as minhas fichas nele. Todinhas as minhas fichas eu apostei nele. Então, nesse meio tempo que ele veio, ele passou muita dificuldade na França. Ele ficou um mês na casa dessa minha amiga e ele arrumou um trabalho onde ele conseguiu já morar e trabalhar. No segundo mês. Só que a moça lá era um restaurante e ele morava embaixo, assim, no sótão. Ele não conseguia, como é que eu vou te dizer? Ela não pagava ele corretamente. Ela, por exemplo, dava metade da metade do salário para ele e assim, ia avacalhando e não conseguia passar o salário para ele. Então, ele não conseguia juntar o dinheiro. Ele passou momentos muito difíceis, aí o restaurante dela também estava quebrando, fechando. E ela chegou simplesmente um dia para ele não devia muito dinheiro para ele, e falou assim, olha, você vai ter que sair do restaurante porque eu vou vendi o restaurante.
você vai ter que sair. Só que ela não pagava ele, não E não pagou ele, pagava. ele saiu do restaurante. E não tinha contrato, não tinha como nem cobrar. Sem documento, nada. Sim. E aquilo ele não falava para mim, só que ele passava os apertinhos dele, só que ele não falava para mim. Eu ligava para ele, olha, como é que tá? Tá tudo... Não, tá tudo bem, ok. E eu não sabia. Então, naquilo, na minha cabeça, ele estava tudo bem, só que não estava. Não estava. Então, esses meses foram passando e ele conseguiu... ele foi alugar um quarto na casa de um senhor, que alugava para rapazes. E esse A senhor... Amanda, então, só estendeu a mão, como se diz, Estendeu a no mão. primeiro mês. Mas ela Ok. acompanhou ele, ela levou Sim, ele para ela fazer auxiliou, ela e o mas marido, ele ela era mesmo do marido. ele mesmo que decidiu seguir Isso, pronto, porque ele arrumou o trabalho, isso. isso, entendi. Então, depois que ele saiu de lá, foi para o restaurante. O restaurante, ele teve que sair do restaurante. Então, nessa busca por arrumar um novo trabalho, um novo lugar para ficar, me perdoe, ele não tinha dinheiro para dar a entrada. Porque aqui na Europa é tudo assim. Paga antes, sim. Mas ele falou com o senhor muito compreensivo, falou para ele que tudo bem, que ele podia entrar e depois ele pagava. Só que isso, um mês foi passando, ele não conseguia emprego, porque as pessoas pediam documento e ele não tinha documento. Ele fez um documento falso, mas acontece que as pessoas já sabiam mais ou menos, então não contratava ele. Sim. Então as dificuldades foram muitas e com isso os meses foram passando. E quando eu falo, uns 2, 3 meses que ele estava nesse senhor, ele não pagava. E o senhor chegou nele e perguntou para ele, assim, só que ele não cobrou. Ele falou assim, o que estava acontecendo? Você estava sem dinheiro, o que estava acontecendo? E aí ele falou assim, olha, eu não estou conseguindo emprego e por isso que eu não paguei ainda a renda. Ele falou assim, mas o que está acontecendo? Aí ele falou, olha, eu não tenho documento, é muito difícil, as pessoas não querem me contratar. E quando eu trabalho, e ele arrumou mais uns 2 trabalhos. Ele arrumou 2 trabalhos ainda, dentro desse meio tempo, só que as pessoas não pagou ele. Ele trabalhou 30 dias num lugar, a pessoa não pagou. Trabalhou mais 30 dias no outro lugar, a pessoa não pagou. Isso aqui tem muito, e você vai chorar para quem? Você vai reclamar para quem? Sem documento, né? E aí dói não é nem só no bolso, dói no coração trabalhar durante um mês inteiro para uma pessoa e a pessoa não ter a empatia de pelo menos dar metade do valor combinado, né? Isso é falta mesmo de humanidade, não sei. Não dá nem para... Olha, ele só falava que estava trabalhando, só que quando ele não recebia, ele não falava para mim. Então, para mim, estava tudo bem. Ele veio falar isso muito tempo depois, que ele trabalhou em alguns lugares e não recebeu. 30 dias. 30 dias. Entendeu? E aí, esse senhor se comoveu com ele, o senhor queria adotar ele. Falou, não, você pode ficar aí, quando você puder, você me paga o quarto. Aí ele falou assim, não, tudo bem, eu estou procurando emprego. Aí o senhor perguntou para ele, a sua dificuldade é o documento? Ele falou, é o documento para trabalhar. Ele tentou adotar, foram lá na freguesia, eu não sei onde que foram, e a pessoa falou, não, você não pode adotar um rapaz de 40 anos, o senhor não pode fazer isso. Aí a pessoa deu a ideia, a pessoa falou assim, mas o senhor pode fazer uma coisa, o senhor pode se casar com ele e dar o documento para ele. Uau! Aí ele foi todo sem graça. E falou pro meu irmão, falou assim, olha, eu quero muito te ajudar, eu tô vendo que você é uma pessoa boa, mas te adotar, realmente, a informação que eu tenho é que eu não posso, mas eu consigo, se você quiser, eu caso com você e te dou o documento. Fernanda, eu me arrepiei, juro para você. Eu também, sério. Eu também. Sério. E ele é francês? Esse senhor é francês? Ele é francês. Quantos anos ele tinha na altura? Menina, eu não sei te dizer. O meu irmão ou o senhor? O senhor. O senhor, ele é um senhorzinho. A impressão, eu nunca perguntei pro meu irmão a idade dele, mas a impressão que eu tenho dele é que ele deve ter uns 60 e poucos anos.
E ele, então, não era casado, não tinha filhos, Não, tinha lá não tinha filho. os Ele só imóveis alugava dele. para mais 2 caras, com o meu irmão era 3, ele só alugava os quartos. E ele conhecia o seu irmão há 2 meses. Seu meu irmão, porque meu irmão foi lá alugar o quarto com ele, foi isso. Não, eu tô impressionada porque é muito pouco tempo. É pouco E é tempo. mesmo uma pessoa que quer ajudar, que tá mesmo Queria ajudar. disposta. Legal. Mas na minha vida, graças a Deus, aqui também, eu vou te contar. Então, Conta. ele se prontificou e meu irmão demorou mais uns 2, 3 meses, ele estava engasgado, ele me ligava e ele não conseguia falar para mim essa história. Eu falei, ninguém vai acreditar nisso. Então, ele não conseguia falar para mim. E aí, um certo dia, ele criou coragem e falou para mim. Falou, E ele aceitou, seu irmão, então, aceitou a proposta. Não, ele só aceitou depois que ele falou comigo. Ele falou comigo para ficou ver o que apreensivo, eu ia falar. queria ouvir queria sua saber opinião. o que eu ia falar. Sim. Eu falei, olha, para mim, tá tudo bem. E se não fosse, se vocês namorassem, não sei o que for, se ele tá com essa boa ação e quer fazer isso para te dar o documento, sem problema nenhum. Para mim, não tem problema. E nesse meio tempo, a minha mãe faleceu, a minha avó, que seria a mãe desse meu irmão, meu tio, né? Ela faleceu. Sim. E ele já estava na França, estava, né? Não tinha mais como. E na altura, ela morava com você, então, em São Paulo? Ela morava em outra casa com a minha tia, que é a outra irmã dele. Ok. Irmã da sua mãe. Na verdade, aquele apartamento que eu te falei, que ele pagava, já tinha ficado pronto, eles já tinham se mudado para lá. Então, ele já não pagava mais o aluguel, ele só pagava a prestação do apartamento. Entendi, sim. Então, ok, ela estava morando lá com a minha tia e o filho da minha tia. Só que aí ela faleceu, e ele ficou muito mal. Isso, então, nós já estamos em 2018. Ela faleceu um ano depois, mais ou menos, que ele já estava aqui, foi isso. É isso mesmo. Ok. Ele ficou muito mal, achei que ele não ia conseguir. Com calma, sim. tenha força, tenha fé, você vai conseguir. E depois, nesse meio tempo, surgiu esse senhor que fez essa caridade enorme para ele. Só que aí teve um outro problema. Quando eles chegaram lá para arrumar a documentação do casamento, você só pode se casar assim, porque como ele tinha casa no nome dele, tinha um apartamento, ele tinha que passar as coisas pro nome do meu irmão. Meu irmão tinha que estar dividindo com ele. Eu falei assim, ele não vai querer. Não vai querer, ele já está fazendo uma caridade enorme. E a moça falou, para se casar, precisa dele passar a escritura metade no nome do teu irmão, ele precisa ter a conta no banco conjunta com o teu irmão, seguro no nome. Tem mesmo que provar de fato o casamento. Não é apenas assinar ali um papel, é mesmo mostrar as intenções, até financeiras, de que o casamento existe, para mesmo comprovar que aquele casamento é legítimo. Para ver se realmente é verdade. Exatamente. Como ele tinha outro apartamento no nome dele também, esse senhor, ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, eu ponho esse no teu nome, junto com o meu, e eu tenho também a conta do banco, eu confio em você. Ele confiou no meu irmão. Não, eu confio. Aí meu irmão falou, olha, tem um outro apartamento em São Paulo, se você quiser eu passo aqui o meu nome, não sei, para você ter a confiança de poder me ajudar. Ele, não precisa de nada disso, vou fazer de coração. Foi lá e passou tudo, conta no banco, tudo que eles pediram ele fez. Nossa. IRS, tudo conjunto. Tudo. E mesmo assim, depois do casamento, teve que tirar foto, tal, mandar lá para eles, uma burocracia muito grande, tá? E vai documento, nisso vai documento. E nesse meio tempo que eles casou, até o meu irmão realmente pegar o documento, porque ele pegou um papel normal, uma folha, mais ou menos ali, que não dava para falar, não, é casado e tem um documento e pode trabalhar. Não. Até o meu irmão realmente pegar o documento e falar assim, eu tenho um documento que eu consigo trabalhar e fazer qualquer coisa aqui na França, isso demorou em torno de 2 anos. 2 anos. Então, quando ele pegou, e mesmo assim, esse cartão que ele pegou da França, ele é renovável de 1 em 1 ano. Para ter esse acompanhamento, né? Mas, Fernanda, deixa eu aproveitar e te fazer até a gente fazer uma reflexão sobre isso. Nós, brasileiros, já de natureza, somos desconfiados.
A partir do momento que esse senhor fez essa proposta para o seu irmão, conhecendo o seu irmão há tão pouco tempo e se prontificando a ajudá-lo dessa forma, se casando com ele, o seu irmão desconfiou de alguma coisa? Pensou assim, peraí, tem alguma coisa errada aí. Sim, ficou com o pé atrás. Mas, na verdade, eu esqueci só de um detalhe para te falar. Ele fez um acordo com o meu irmão. Ele fez um acordo. Ele falou assim, olha, eu sou sozinho, eu tenho muito medo de ficar sozinho. Então, eu te dou, você fica comigo, você mora comigo para me fazer companhia, porque eu tenho muito medo de ficar sozinho. E não tem ninguém para tomar conta de mim. E ele é professor, ele é professor de idiomas, ele fala 4 línguas, uma pessoa assim, super culta, super estudado, mas ele é um senhorzinho. Sim. Era mesmo então, pensando a longo prazo, né? Que ele poderia ter ali uma companhia, gostava da companhia do seu irmão, e por que não? Por que não? Aí ele deixou de alugar os quartos, os meninos foram embora, os rapazes que estavam lá foram embora, e ele já não alugou mais quarto, porque o meu irmão falou que não ia sair, que ia ficar lá com ele, eles tinham um acordo, e do meu irmão cuidar dele, ficar lá com ele, e ele dar o documento pro meu irmão, eles fizeram esse acordo. Entendi. Então, assim, é um acordo para um, e meu irmão falou assim, tudo que ele faz, o senhorzinho quer fazer. A roupa que ele compra, ele quer comprar também. Ele é uma pessoa muito sozinha, muito carente. E assim... Não, e foi ali, se encaixou, né? Um ajudou o outro, literalmente. Ele precisava de ajuda, de colorir mais a vida com companhia de alguém que fizesse bem para ele. E seu irmão chegou na vida dele. Então, às vezes, até esse encontro ali era um propósito de vida ali para os dois. Legal. Foi bem inusitado, né? Muito. E esse senhor, ele não tem mais o pai dele, mas o pai dele, ele casou novamente com a segunda esposa. Então, esse senhor, ele tem uma madrasta. Pensa que a madrasta dele tem 90 e poucos anos. Nossa! E ele faz questão... E ela é o único parente próximo dele, no caso. Mais próximo, porque ele tem tio, tem umas coisas assim, que se ele morrer, ele tem algum bem, que não iria deixar para ninguém, não fica para ninguém, porque ele não tem mais sanguíneo. Sim. Entendeu? Então, eles vão almoçar de vez em quando na casa dessa madrasta dele, a madrasta... Lá na França, meu irmão falou assim que quando é aniversário, eles mandam um cheque, mandam alguma coisa pelo correio, mas não dá presente. E eles é muito assim, a madrasta e ele falou, é muito engraçado, porque é uma senhorinha também de 90 e poucos anos, pensa. E ele acha muito engraçado, ele fala, vamos na casa da minha madrasta. É muito engraçado. Mas, enfim, eles se dão muito bem. É uma coisa, assim, muito contraditória, porque meu irmão, como eu te falei, ele é grandão, ele é grande, forte, e o senhorzinho, ele é pequenininho, ele é baixinho, pequenininho, baixinho, mas eles, sim, assim, se combinam muito, eles conversam muito, meu irmão, assim, ele é muito carismático, ele sempre foi muito carismático, um amor de pessoa, meu irmão. Então, agora, hoje, nesse momento, ele deve estar chegando na França, porque ele fez uma cirurgia plástica, ele primeiro fez a do estômago, e depois agora ele bariátrica. Ele foi lá na Turquia agora para tirar o restante das peles que ficou. Tá super feliz. Tá muito feliz. Imagino. Esse senhor acompanhou ele, tá lá junto com ele, ajudou ele a pagar também. Nossa, eles, assim, se combinam muito bem, sabe? Que legal, sim. E aí eu falei para ele, eu falei assim, olha, nesse meio tempo, vamos voltar então, que ele casou, que ele estava com o senhor, ele não conseguia me mandar o dinheiro para mim poder ir. Então, nisso já tinha se passado 2 anos. E eu esperando 2019, que ele então, sim. Nesse meio tempo, ele não me contou que ele não estava trabalhando. E eu, na minha cabeça cheia, eu falei, poxa vida, meu irmão tá lá, tá trabalhando. E ele não consegue me mandar o dinheiro porque ele não quer que eu vá. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar mais e juntar novamente o dinheiro. E nisso, como eu te falei, eu já estava terminando a faculdade, entrei no banco, e quando eu estava no banco, fazia muito pouco tempo, fazia uns 6 meses que eu estava trabalhando. Eu recebi uma oportunidade para passar para a supervisora. E era a oportunidade que eu estava me esperando. Eu estava esperando por isso, eu fiz por isso.
Só que naquele momento, já para mim, já não compensava mais, porque eu já Sua estava querendo ir cabeça embora. já estava em outro lugar, Já né? Não estava tem lá. como. Sim. E aquele meu outro amigo, lembra? Que era a Amanda e o Lucas. O Isso. Lucas saiu da França, ele separou da esposa, voltou para o Brasil e depois ele voltou novamente, só que ele voltou para Portugal. E nesse meio tempo que ele voltou para Portugal, que eu me comuniquei, que eu me comunicava com ele sempre me passava as informações, ele falou, Fernanda, não vá para a França. Eu falei, mas por que não vá para a França? E isso, meu irmão já estava na França, tá? Ele falou assim, não, porque na França é muito difícil, você não consegue documento, você não consegue fazer Tem o nada idioma lá. também, né? Que complica um O pouco. idioma é muito difícil. Sim. As coisas são muito caras. Eu falei, poxa, Lucas, não me joga um balde de água fria. Ele falou, não, mas eu tô te falando porque é o seguinte... Você estava já toda já de mala pronta para escutar isso, né? Eu tô em Portugal, vai fazer 1 ano e meio, eu já consegui meu documento. Aí ele mandou para mim um documento, a foto do documento. Ele falou assim, vem para cá, O título de residência. Você consegue o documento, a residência. Ele já me mandou a foto da residência. Eu falei assim, então, vamos mudar a rota. Vamos mudar a rota, então. Ele me falou muito bem de Portugal, vamos para Portugal. Eu comentei com o meu irmão e tal, mas pensa só, eu tinha acabado de ter filho, a minha filha já estava com 2 aninhos, 2 para 3. Na cabeça do meu irmão, eu ainda ia demorar um pouquinho, estabilizar mais um pouquinho, por causa da criança e tal. E nisso eu já estava me planejando com o Lucas. Eu já estava me planejando. Eu falei assim, Lucas, olha, eu não tenho tanto dinheiro. Na época, Lorena, eu só estava com uns 5 mil na mão. 5 mil não. Não, eu não estava com dinheiro nenhum na mão. E eu estava esperando meu irmão me dar o dinheiro. Quando o Lucas falou comigo, tá? Falou comigo. 2019. Em 2018 para 2019, quando ele falou comigo. Eu falei assim, Lucas, eu não tenho agora o dinheiro, não tenho nada. Mas tudo bem. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, junta pelo menos um pouquinho de dinheiro para você chegar aqui, para você, sei lá, pegar um pass, colocar um cartão para você poder se locomover, uma comida, que o resto eu consigo para você. Eu estou morando num apartamento que ele vai a leilão, então eu não estou pagando aluguel. Você pode estar aqui comigo sem pagar aluguel, e a gente só divide as contas de água, luz, e como eu faço aqui. Então, nesse momento, o Lucas morava. O Lucas, a mãe, 2 tios e a namorada dele. Eram 5 pessoas num apartamento de 3 quartos. Ficava ele e a namorada em um quarto. A mãe e o tio. O tio dele com a mãe ficava num outro quarto. E o outro quarto estava o outro tio. Sim. Só que um detalhe nesse momento. A mãe dele trabalhava morando fora. Ela cuidava de idoso. Então ela dormia. Então passava a semana fora. E só vinha no final de semana. Nos fins de semana, sim. Quando ela vinha, ela dormia com esse tio dele mais velho, que é o senhor Fernando, inclusive meu xará. Então, assim, eu falei assim, Lucas, você tem certeza? Ele falou, pode vir com o dinheiro que você tiver. Eu falei, mas como que vai ser, gente? Eu não tenho dinheiro. Eu falei, tá bom, Lucas, vamos começar a juntar dinheiro. E comecei a trabalhar. E não conseguia juntar dinheiro, Lorena. Só que nessa parte, eu vou te falar, Deus, ele entrou na minha vida. Aproveita aí. Na hora que ele sente que a pessoa tem ali vontade, ele não, deixa eu dar um jeitinho ali e facilitar mais um pouco, porque essa daí tem força de vontade para fazer acontecer, né? Só que nisso, quando ele falou para mim, minha avó tinha acabado de falecer, eu estava naquele momento muito frágil e tal. Eu falei, não, mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. E aí, o que aconteceu? Nossa, me arrupei a falar. Eu fui na igreja, aquele ditado é certo, se você não vai por amor, você vai pela dor, porque eu não ia na igreja, mas eu estava muito fragilizada, então o meu marido ele sempre foi evangélico, e ele me chamava para ir, a minha vizinha me chamava para ir, e eu não ia, e naqueles momentos, minha avó tinha acabado de falecer, eu tinha um cabelo enorme, até embaixo, e eu fui lá e cortei o cabelo, fiquei muito triste, muito revoltada, muito triste mesmo com a morte dela. Então, ele falou assim, vamos para a igreja? Eu falei, vamos para a igreja, vamos escutar uma palavra. Nisso eu fui um domingo, fui no outro domingo, eu não lembro de falar quais dos domingos que eu fui, mas tinha muito pouco tempo que eu estava indo na igreja, acho que tinha uns 2 meses, 3 meses.
E já tinha acabado o culto, acabou. Sabe quando o pastor falou assim, tá dispensado, todo mundo? As pessoas começaram a levantar do banco e ir embora. Ele chamou todo mundo de volta. Ele falou, gente, peraí, só mamãe. Volta um pouquinho. As pessoas já estavam saindo da igreja. Volta um pouquinho, gente, eu preciso dar um recado, eu preciso falar. O Espírito Santo falou para mim, eu preciso falar. Tem uma mulher, não sei a idade, não sei se é velha, se é nova, eu não sei. Mas o Espírito Santo me fez uma revelação. Essa pessoa ela vai para fora do Brasil e vai ser com a ajuda de terceiros e é para ela confiar que vai dar tudo certo. Uau. Você tava... Minha amiga me cutucou, era uma senhorinha, inclusive. Ela falou assim, é para você, a palavra é para você. Eu falei assim, minha filha. Até eu tô me arrepiando, imagina você. Meu nome, eu não tenho dinheiro, mal como é que eu vou embora? Essa palavra, acho que Deus está enganado, não é para mim, não pode ser para mim. Ela não é para você. Pega essa palavra porque é para você. Eu falei, pegar eu pego, mas não é para mim. Não podia ser para mim. Eu não tinha dinheiro. Lorena, eu não tinha dinheiro. Eu estava numa situação muito difícil. Eu não tinha um centavo. Mas tudo bem. Falei, tá bom. Saí da igreja, mas aqui não entrou. Sabe quando não entra muito na sua mente? Não entrou. Você estava num momento muito fragilizado de pensar assim, não... Eu estava com aquilo. O que for de bom que for acontecer não vai ser para mim, porque agora tudo de ruim está acontecendo, né? Você sabe que o dinheiro aqui, a gente tem tão bom dinheiro. Eu não tinha R$1.000 no banco, eu não tinha. Não pode ser para mim. Só que isso, Lorena, foi num domingo, presta bem atenção nas datas. Domingo. Eu já tinha pedido para o meu supervisor me mandar embora, e ele falava que não, que eu era uma ótima funcionária, que ele não ia me mandar embora. Quando foi na quarta-feira, ele me mandou embora. Ele falou assim, levanta da sua mesa e me acompanha no RH. Aí eu fiz aquela... Ele falou assim, não grita, pelo amor de Deus, tem mais gente que me pediu para ser mandado embora e eu não posso. Eu estou pedindo porque vou fazer porque você é uma excelente funcionária, nunca me deu trabalho. Aí eu peguei minhas coisinhas assim, devagarzinho, juntei, peguei minha bolsa discretamente, né? Porque é uma central muito grande lá. Sim. Foi assim, ele falou assim, eu vou na frente, eu vou te esperar lá no RH. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Quarta-feira, Lorena, quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, a moça lá no banco, eu estava pedindo empréstimo, só que eles não faziam para mim, porque meu nome estava restrito, estava no SPC. Com restrição, você sabe muito bem que não tira. A moça simplesmente eu já tinha pedido e estava esperando a resposta, e ela nunca me dava. Eu falei, olha, não vai dar porque eu estou com restrição. Quinta-feira, ela me liga, Fernanda, eu queria falar com a dona Fernanda, eu falei, sou eu. Ela falou assim, olha, o empréstimo que a senhora pediu já foi aprovado, está na sua conta. Eu mal desliguei o telefone com ela, eu corri lá, o empréstimo estava na minha conta, com o nome sujo, Lorena. E quando foi na sexta-feira, que eu peguei toda a documentação da empresa, fui lá para retirar o fundo de garantia, fazer as coisas que eu precisava fazer, a rescisão, tudo bonitinho. Sim. Eles, aqui, esse valor já está na tua conta, esse valor já está na tua conta, e esse semana que vem você pega, porque tem uns dias para você pegar o acerto, né? O acerto, o restante que fica. Sim. E você vai ter direito a mais 5 meses de seguro-desemprego. Seguro-desemprego. Lorena, na sexta-feira, eu já estava com quase todo o dinheiro na minha conta. O pastor falou para mim no domingo. No domingo. Na sexta-feira, eu já estava com quase todo o dinheiro na minha conta, que ainda não estava, ia cair na próxima semana. Meu Deus. Você acredita em milagre? Porque naquele momento eu acreditei. Com certeza. E olha, isso é Deus te chamando de volta. Ó, minha filha, tá se afastando por quê? Eu existo e eu tô aqui para te provar isso. Eu fui pela dor na igreja e ele ainda me abençoou. Você vê como é que é? E agora está por amor. E agora estou por amor, não largo mais. Então, aí eu peguei e já tinha o dinheiro. Liguei correndo pro Lucas. Lucas, eu vou para Portugal, eu já tenho dinheiro. Fui lá, corri. Primeira coisa que eu fiz, comprei a passagem, já estava com a data. Eu já liguei para ele com a data. Tal dia eu tô desembarcando em Portugal. E aí, que eu paguei as contas, fiz o que eu precisava fazer. Eu falei assim, olha, me sobrou R$4.800. R$4.800, Lorena. Naquela época, deu 800 euros. 800. É. Deu 800 euros.
Eu falei assim, Lucas, é o dinheiro que eu tenho. Ele falou assim, vem, pode vir. Eu falei, tem certeza? Ele falou, pode vir, Fernando. Lorena, para você ver o meu desespero, eu não tinha, eu comprei uma mala de 23 quilos, mas eu não tinha roupa para pôr na mala. Não tinha nem o que colocar. O que eu tinha era terno, que eram os ternos que eu trabalhava, roupa social que eu trabalhava, para ir no banco. Eu falei assim, gente, eu vou ficar andando de terno. Isso foi que altura do ano? Que eu tinha. Que altura do ano que você veio, então? Qual Isso mês? era junho, era meio do ano, junho. Era então mês você 6. ainda não tinha que lidar com frio, então a roupa que você tivesse, assim, daria para você usar aqui e não teria, porque o problema da pessoa vir no inverno é que ela tem que gastar dinheiro para comprar roupa de frio, né? Porque sim. a roupa que a gente tem aí no Brasil, não, às vezes não nem, dá. dependendo da região que você é do Brasil, você não tem roupa específica para, como se diz, para suprir esse frio que tem aí, né, no inverno. Não tem. E ele morava em Setúbal, é um pouquinho afastado aqui de Lisboa, e lá onde ele mora é um pouquinho mais frio. Tanto que todos os dias, quando eu acordava de manhã, tinha uma neblina enorme. Ele morava no segundo andar e eu não enxergava a rua, eu não enxergava nada. Era nublado. Entendeu? Então, mesmo assim, eu ainda peguei um pouco de frio, mas cheguei aqui, ele cumpriu o que ele falou. Lorena, a gente só se conhecia por WhatsApp. Conversa de vídeo. E eu sabia que ele tinha uns parentes lá em São Paulo. Mas pessoalmente mesmo, foi só quando eu desembarquei aqui que eu conheci ele. E ele foi super gente boa comigo. Ele pôs a namorada dele para me ajudar, ele e os tios dele. Me ajudou com toda a documentação a arrumar. Aí tinha alguns documentos que precisava de assinar. A namorada dele. Como é que eu vou te... Não sei se eu posso falar essa parte, mas assim, a namorada dele tinha um amante. E como ele tinha pedido para ela me ajudar com os documentos, ela não estava conseguindo quem assinasse para mim os documentos. E aí, o que ela fez? Chamou o amante dela para assinar meus documentos. Eu buguei. O amante dela era português. Buguei. O amante dela era português. Então, o que ela falou com o amante? Falou assim, olha, essa aqui é uma amiga minha, mas ela não pode saber que eu tenho namorado, tal, porque ela é muito fofoqueira, vai ficar falando as coisas. Não fala para ela que você é meu namorado, fala que você é meu amigo. E para mim, ela falou assim, olha, é um amigo que ele gosta muito de mim, mas eu não quero nada com ele, então vamos... Fala que você só me conhece, a gente só se conhece, mas que eu não tenho namorado, que ele é muito, sabe, ele gosta de mim, eu não quero magoar ele. E ele iria te ajudar. Mas assim, o senhor português, muito simpático, educado, chegou lá, assinou toda a documentação para mim, a gente foi no cartório, lá nos lugares que precisava, ele assinou, e por fim ele falou assim, olha, eu vou deixar meu telefone com você, se você precisar que eu assine mais alguma coisa, você me liga. Eu falei, tudo bem, porque assim, ele fazia tudo. Quais são esses documentos que ele assinou para você? Ele assinou o NIF, que seria o nosso CPF no Brasil. Sim. Ele assinou. Ele te ajudou, então, a ter o número de utente, NIF, o endereço, o comprovativo de endereço, não é que nem aí no Brasil você tem que ter uma conta, você tem que ir lá no cartório e fazer um documento com 2 testemunhas. Sim. E ele tem que assinar. Então, ele fez, ele assinou para mim, ele que precisava, entendeu? Que realmente ou eu pagava para alguém assinar para mim. Isso. Ou eu tinha uma pessoa que assinasse, porque aqui não tinha outro. Naquele momento que eu cheguei aqui, era só assim. Tá? Então, ele fez para mim, de boa vontade, nunca me cobrou nada. Então, Lorena, ele assinou tudo. Duda, já vai acabar. Fica tranquila, tá, Duda? Depois eu quero falar com você um pouquinho, tá? Então, ele assinou, ficou tudo certo. Voltamos para casa do meu amigo. Só que nisso, Lorena, quando meu amigo me ajudou em tudo, nossa, ele foi maravilhoso comigo, me ajudou realmente, tudo que eu precisava. Só que a namorada dele, essa mesma que me ajudou, que ele mandou ela fazer as coisas para mim, ela me levou no serviço dela e ela olhava uma senhora que tinha câncer. E o patrão dela me adorou. Chegava lá, o patrão dela mandava encher a mesa, senta aí, come o que você quiser. Muito,
assim, não parecia que tinha o dinheiro que tinha, porque ele morava quase numa cobertura, é enorme o apartamento dele. E ele não fica à vontade, conversou muito comigo, perguntou sobre o Brasil, assim, muita gente boa, o patrão dela. E ela foi ciumando, ela foi ficando com ciúme. Todo mundo E gostava. esse patrão dela é filho dessa senhora que estava doente? Ele é marido. Filho, marido? Ok. Marido. E aí eu peguei e fiz amizade com ele, ele me passou o telefone, falou, se você precisar, você pode falar comigo, se eu puder ajudar. Se prontificou também, fiquei muito agradecida. E nesse meio tempo, o que ela fez? Essa namorada do meu amigo, isso é um aprendizado, viu? Ela fazia tudo para mim, eu não desconfiava dela de nada. E aí de alguém que falasse mal da namorada do meu amigo para mim. Não, ela te resolveu sua vida, né? Você é gratidão que você tinha por ela. Isso. Só que ela fez? Na minha frente ela fazia isso. E nas minhas costas, sabe o que ela fazia? Ela ligava, porque eu tinha amizade também com a mãe desse meu amigo do Lucas. Ela ligava para ela e falava que... Não, deixa eu te falar do outro jeito, senão você não vai entender. Essa minha amiga, como ela conhecia muito a namorada do meu amigo, ela conhecia muito aqui, Portugal. E ela conhecia muita agência. Então, ela ligava, marcava as entrevistas e me dava os endereços com os horários que eu tinha que ir nas entrevistas. Ó, você vai ter que ir nesse endereço, com esse horário. Ok. Só que quando eu saía para ir para a entrevista que ela mesma tinha marcado para mim, ela ligava para a mãe do meu amigo e falava para ele que tinha me ouvido falar no telefone com português, que eu estava marcando encontro com um homem e que eu estava saindo para fazer rolo. Para marcar encontro com homens, que eu tinha conhecido um monte de homem, que meu telefone não parava de tocar e que eu estava saindo não para procurar serviço. E essa entrevista existia? Ela realmente marcava, mas ela realmente aproveitava esse horário? Com o horário que eu estava, ela sabia. E aí, o que eu fazia? Eu ia nas entrevistas, fazia, e aí eu voltava para o trabalho dela para ir embora com ela para casa. Era isso. Entendi. E quando eu estava no trabalho dela, ela queria que eu fosse para o trabalho dela. Por quê? Porque o patrão dela, como ele gostava muito de mim, ela falava que ia fazer as coisas para me ajudar e ele deixava ela sair mais cedo. Então, ela fazia questão que eu fosse para o serviço dela com ela, para ele deixar ela sair mais cedo por causa de mim. Aham. Né? Então, só que eu não sabia. Ela falava isso para a mãe do meu amigo, que eu estava... E você estava morando na casa dela? Estava morando na casa dela. E aí, o que eu fiz? A mãe do meu amigo foi ficando estranha comigo. Não conversava comigo. Quando ela chegava no final de semana, virava a cara comigo, não conversava comigo. E a gente sempre conversou. 2 anos antes de eu vir, a gente fez amizade. Então, assim, a gente se conhecia há 2 anos. Praticamente, a gente se falava todo dia. Eu e a mãe do meu amigo e o meu amigo. Era isso. E ela foi ficando indiferente comigo. Uhum. Então, eu falei assim... Um certo dia a gente levantou todo mundo, fomos para a igreja no domingo, e ela não foi, a mãe do meu amigo não foi. E ela ficou mandando mensagem pro meu amigo, e aquilo eu já desconfiei, meu amigo ficou muito sem graça, foi ficando muito sem graça, eu falei, alguma coisa tá de errado. Quando a gente chegou na igreja, como todo mundo acordava às 5 horas da manhã, era muito cansativo, todo mundo pegou, a gente comeu e eles foram dormir. E eu peguei e fiz as minhas malas, e saí da casa dele. Assim, mas foi o sentimento de que você estava sentindo que você não cabia lá mais pela forma como eles estavam te tratando. Mas até então você não entendia o motivo ainda por que eles estavam frios com você, né? Você saiu mais porque você se sentiu sobrando, seria essa a palavra. Tava um clima muito ruim, o meu amigo não. Mas a mãe dele, sim, e os tios dele eram super gente boa comigo, mas eu vi que tinha alguma coisa ali incomodando, alguma coisa ali não estava bem. Sim. Não, eu vou sair porque eu não estou me sentindo bem. Sim. E aí, só que assim, Lorena, eu saí, eu não conhecia ninguém, eu não sabia, tinha um mês, nem um mês direito que eu estava aqui, eu falei assim, gente, para onde que eu vou? Aí eu comecei a chorar. E nisso me veio o Armindo na cabeça, que é esse senhor que assinou o documento. Liguei para ele, chorando. Eu falei assim, olha, eu acho que eu fiz uma coisa, mas eu não estou arrependida e eu não sei para onde que eu vou. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei assim, você agiu no impulso, né?
estava na casa, e na minha casa tá um clima muito ruim, eu tive que sair, e eu não sei para onde eu vou. E eu chorando. Ele falou assim: calma, respira. Onde você está? Eu falei: eu estou em Setúbal. Ele falou assim: ó, venha para Lisboa, pro centro de Lisboa, que eu vou buscar você, e a gente vai conversar, e eu vou te ajudar. Eu falei: ok. Ele foi, cheguei lá, ele me buscou, me levou para casa dele, e aí a gente conversou, eu contei para ele, eu falei assim: olha, tá um clima estranho, eu não sei o que está acontecendo, e contei para ele, eu falei assim: a mãe do meu amigo não conversa comigo, a gente conversa super bem, a gente fez uma amizade desde o Brasil, e agora ela simplesmente não fala comigo, me ignora, e fala assim, extremamente do necessário, e eu vi que o clima tá pesado, tá uma coisa esquisita na casa. E aí ele pegou e falou assim: não, mas essa história tá mal contada. Eu falei assim: pois é. Aí o que ele fez? Ele pôs um detetive para saber da história. E o que eu estava falando era verdade. Só que ele falou assim para mim: ó, você pode ficar aqui na minha casa. Eu falei: você me aluga um quarto na tua casa? Ele falou assim: não. Ele morava num apartamento de 3 quartos. Só que ele morava, ele e um rapaz. Moravam só os dois. Ele falou assim: não, você pode ficar aqui na minha casa, inclusive você pode ficar no meu quarto. Pegou a chave do quarto e deu na minha mão. Falou assim: você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Só que nisso, por trás, ele me mandou investigar o que estava acontecendo. E aí ele descobriu tudo. Ele descobriu que a menina namorava com meu amigo, descobriu isso que ela fazia e veio e me contou. Então para ele também foi Verdade. traído. Uhum. Uhum. Só Então, que querendo ou não, o detetive foi também para ele desvendar algumas coisas que talvez ele alguma também coisa. estava desconfiando. Isso. Uau! Porque ele Então desconfiava ela dela, mas mantinha ele não tinha dois certeza. relacionamentos. Entendi. Ele desconfiava dela, mas ele não tinha a certeza. Então, o Sim, detetive foi lá e descobriu tudo. E quando ele veio com essa conversa, me contar, eu achei que ele estava com raiva dela porque ela estava com o meu amigo. Eu falei: não, você está com raiva dela. Ele falou assim: ó, sua amiga fez isso, isso e isso com você. É por isso que as pessoas estão te tratando daquele jeito. Eles estão achando que você estava saindo para marcar encontro com pessoa. E o detetive contou tudo para ele. Que não, que eu ia nas entrevistas, que eu realmente ia, que eu não estava fazendo aquilo que ela estava falando que eu estava fazendo. sim, E quando ele falou isso para mim, eu achei um absurdo. Eu falei: você tá louco, você não tá bem porque ela tá com meu amigo e você tá com ciúme, você quer que eu brigue com... Na minha cabeça foi isso. Aquilo, no primeiro momento, não entrava na minha cabeça. sim, Tanto que eu continuei vendo ela, me encontrando com ela, só que ela só estava realmente na minha frente fazendo era uma coisa e por trás era outra. Meu amigo, quando ele ficou sabendo que eu saí da casa dele, ele me mandou um texto deste tamanho, assim, no meu celular, muito chateado. Eu falei: Fernanda, uhum. eu posso te ajudar. Ele já tinha feito amizade com meu irmão, que estava na É França, porque né? na cabeça do Lucas você foi ingrata, né, Fernanda? Porque do nada você virou as costas Saiu, e não deu notícia, como se diz. Mas não, é porque aliás, você estava se sentindo mal, né? De pensar que você estava incomodando, né? Porque sim, você não claro. entendia por quê. Claro. E aí eu falei com ele, eu falei assim: olha, Lucas, me perdoe, muito obrigado, sou muito grata. Se eu ainda estou te devendo alguma coisa, você me diz, que eu faço questão de pagar. Você, nossa, foi uma porta para mim, mas eu não posso ficar na tua casa porque tem alguma coisa e eu preciso saber o que é. Sim, Só que ele já sabia mais ou menos, porque ela também ia lá na cabeça dele e ficava alugando ele. Bom, isso passou, esse senhor foi uma luz na minha vida. Assim, ele só tem uma filha. E a filha não morava com ele, já morava com um rapaz. E assim, ele foi uma luz na minha vida, ele me ajudou com tudo, ele é meu amigo até hoje, ele é meu amigo de dentro da minha casa, meu marido conhece ele. Ele me ajudou, ele me levava para ver serviço, ele me buscava no serviço, às vezes, porque assim, como ele é marido de aluguel, ele anda Lisboa todo. Então, mais ou menos sim, nos horários que eu saía, ele me ligava: ó, se você já estiver saindo, espera, que eu tô passando por aí, eu te dou uma carona até em casa. Então, assim, ele foi um pai para mim aqui. Um pai. sim, com Tudo certeza. muito respeitoso. Você e seu Na irmão casa foram dele, muito sortudos, assim, foram muito muito. bem recebidos por pessoas que, Não como se diz, não conhecia. precisavam Então, estender a mão, né? Mas eles realmente se prontificaram em ajudá-los.
Me prontificou a ajudar. E realmente, ele não me cobrou nada, ele falou assim, não, 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 na minha casa você não paga nada. E assim, porque o apartamento era dele, né? Então eu não paguei aluguel. E só que só tinha um detalhe. Ele falava assim para mim, olha, você, aqui na minha casa, ele não cozinha, porque como eu te falei, ele é sozinho. Ele não tinha nem panela na casa dele. Então ele comia, ele almoçava, ele jantava, ele tomava café da manhã, tudo fora. Sim, panela para quê? Fora, panela pra quê? E eu falei, xixi, eu vou ter que comprar uns miojos. Eu pensei na minha cabeça, né? Eu falei, comprar uns miojos. Não, ele fazia questão que a única coisa que ele me pedia era isso, para me almoçar e jantar com ele. Aí eu tinha que ir. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, mas quem tá falando em dinheiro? E eu ia. E foi assim, durante 5 meses que eu fiquei na casa dele, ele falou assim, você só sai daqui para ir pro teu apartamento. E foi o que aconteceu. Ele estava namorando uma senhora, ele começou a namorar uma senhora, e nisso, antes de eu vir para cá, eu fiz um planejamento com o meu marido. Eu vou, só que eu tenho 6 meses para ajeitar tudo. Serviço, apartamento, para ele e a minha filha chegar. Isso. Sim. Então você foi em junho, tinha julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Se em dezembro nada se resolvesse, vou embora para casa porque a família não pode vir nessas condições. Exatamente. Mas e como então você estava em dezembro? Então, eu consegui um emprego, trabalhei 2 meses, e 2 meses eu já tinha o dinheiro da passagem para ele e para minha filha, já comprei a passagem, foi em torno de R$7.000. Para eles chegarem mesmo no mês de dezembro. Eles chegaram em novembro. Em novembro, olha. Eu comprei as passagens, mas eu não tinha lugar para eles ficar. Lógico que eu já tinha falado com o senhor, eu falei, se eu não conseguir, você pode ficar aqui? Ele falou que ok, podia. Só que aí, esse senhor, ele estava namorando uma outra senhora, e essa senhora ia sair do apartamento. Aí ele falou para mim, ele falou assim, meu namorado vai sair do apartamento, se você quiser, eu pego o telefone do cara. E aí, beleza, ela saiu, ele pegou o telefone, eu liguei, e nisso eu só ia trabalhar 2 meses nesse lugar. E aí eu já tinha trocado de emprego. Uhum. Eu não tinha dinheiro, porque o dinheiro que eu tinha era o da passagem. Aí ele falou assim, eu conversei com o dono do imóvel, ele falou assim, ó, é um apartamento de 2 quartos, sala e cozinha. Eu tô alugando por 650. Era 650. Em Lisboa? Não, deixa eu ver, Cacém. Sim, Cacém. Próximo, né? Em 2019 não estava tão alto as rendas, sim. Aí ele falou, beleza. Eu falei assim, eu posso ver o apartamento? Fui lá, vi o apartamento, era um brasileiro também, ele gostou de mim e tal. Eu falei assim, olha, eu vou ficar com o seu apartamento. Ele falou assim, olha, eu quero uma renda e um calção. Então, um mês adiantado e um calção. Ou seja, 1.300 euros que você tinha que passar para ele. Sim, e eu não tinha um centavo. Vai vendo, não tinha dinheiro. Gastou tudo com as passagens. Gastei tudo com as passagens. Eu falei assim, ó, dia tal, e aí eu já tinha começado a trabalhar, mas eu não tinha recebido, certo? Certo. Eu falei assim, olha, dia tal, eu ia ter um vale de 300 euros, vai vendo, 300 euros. Eu falei assim, ó, dia tal eu posso passar 300 e no final do mês eu posso passar o restante. E aí você me dá um prazo para mim te dar o calção, mais um pouco do calção? Ele falou assim, dou. Eu falei, você dá? Eu achei que ele já estava pronta para ele falar não para mim. Imagina. Não. Aí ele falou, não, tá bom. Eu falei, tá bom? Ele, tá, tudo bem. Aí ele falou, tá aqui a chave. E me deu a chave. E eu não tinha dado um centavo, nada pra ele. Ele falou assim, só que só tem uma condição, eu não posso fazer contrato para você, porque eu pago prestação desse apartamento. Sim. Ah, tudo bem, mas se você me alugar e a gente tiver, quando você falar assim, olha, saia, mas me dá um prazo para mim sair, ok. Ele falou, não, tudo bem, sem problema, se você pagar direitinho, você pode ficar aí. Sim. Ok, então, e assim foi, eu peguei a chave sem dar um centavo na mão dele, ó, Deus de novo trabalhando. E naquela época já estava difícil para apartamento, viu? Você simplesmente entrou no apartamento mobiliado. Aí já tinha alguma coisa, tinha muito pouca coisa. Tinha uma geladeira bem velha, um fogão,
Não tinha cama, só tinha um colchão. Aí eu providenciei uma cama, fui lá na OLX, comprei uma cama de solteiro para mim poder dormir lá. E aí, esse meu amigo, o Armindo, que eu morava na casa dele, ele falou assim, ó, Fernanda, eu não posso agora ficar indo lá, porque você tá sozinha, o vizinho até pode, né, não fica bem, mas se você precisar de Sim. alguma coisa, me liga, e ele conserta, ele ama essas coisas de marido de aluguel, ele conserta qualquer coisa. Aí ele pegou e foi e me ajudou a mudar, levar as coisas para lá. Eu levei, continuei trabalhando, só que não deu certo. Eu trabalhei um mês no trabalho, não deu certo. E o dinheiro que eu tinha, eu dei todo para ele, para pagar o primeiro mês. Ok, fiquei sem dinheiro para comer. Não tinha dinheiro para comprar um miojo. Você fala assim, compra um miojo, eu não tinha dinheiro. E Fernanda, e seu marido e sua filha? Eles já estavam lá e eu não passava nada para eles. Eu só mostrei o apartamento, eu falei assim, ó, já tô morando aqui, mostrei e tal. E eu Estou já tava esperando pegando. vocês. Estou esperando vocês, está tudo Eles iam certo. Não chegar passava em quanto nada. Não tempo? passava nada, tá tudo certo. Em quanto tempo eles iriam chegar? E isso já tinha 2 meses para ele chegar. Então, o que eu fiz? Estava muito depressiva. Aí eu chegava em casa do serviço, eu estava muito depressiva, aquela casa vazia, sozinha. Gente, o que eu vou fazer nesse lugar? Não tenho dinheiro para pagar o próximo mês, eu não tenho dinheiro para pagar o calção, o que eu vou fazer? E aí, um dia, uma amiga minha foi me visitar, que eu tinha feito no trabalho, ela falou assim, mas e eu não conseguia dormir nos quartos, eu dormia na sala de medo, eu tinha medo de dormir no apartamento, sozinho. E o Armindo, numa hora dessa, ele não vinha nem a pau no meu apartamento, ele não vinha, e eu ligava, a gente conversava por telefone, ele, não, calma, fica tranquila, daqui a pouco seu marido tá aí, sua filha tá aí, mas eu não tava acostumando. Aí eu dormia na sala, porque na sala era grudado com a porta de saída, eu falei, qualquer coisa, eu tinha muito medo de fantasma. Pulo para fora. Pulo pra fora, eu não conhecia ninguém. E aí ela veio me visitar e falou, mas por que você não aluga esses quartos? O que você vai fazer com esses quartos? Eu falei, por enquanto nada, vai ficar aí vazio, tá vazio. Mas por que você não aluga e você levanta, você pega um calção e com o calção você paga o restante que tá devendo? Aí me deu uma luz. Você mesmo. Aí eu pus um anúncio, não podia alugar os Pois quartos. é, não pode, mas o que eu tô Mas a pensando lei da aqui. sobrevivência para falar mais alto. Não, com certeza. O que eu tô pensando aqui é assim, tem aí dois lados da história. Eu vendo de fora, eu te digo uma coisa, que, por exemplo, mais uma vez, nós brasileiros que somos desconfiados de natureza, Tudo. pensar, nossa, esse homem me deu a chave do apartamento, me cobrou só 300 euros, e você já até com medo de fantasma, mas e o medo dele também aparecer nesse apartamento, você lá sabia, não era? É muitas coisas Não, que ele era um passam na moço nossa novo. cabeça, E ainda ele era um mais a moço gente, a novo. gente O dono do sozinha. apartamento era novo. Ele, se eu tivesse uns 25, 26 anos, era muito. Ele e a namorada dele foi lá mostrar o apartamento. Eles eram novos. E a gente vai sentindo muito no nosso coração, né? Em quem a gente confia, igual você. Como é que você agora ia sublocar um quarto sem conhecer as pessoas? Vai muito disso, vai muito Eu não sabia do como que o funcionava, coração não vai. sabia nada. Sim. Fui lá na OLX, mais ou menos eu vi o preço que as pessoas cobravam. Fui lá e pus o anúncio. Me apareceu uma mãe com um filho e alugou um quarto. E depois me apareceu 2 indianos, 2 irmãos indianos, que eu falei assim, um quarto para casal. É isso. E os irmãos não falavam inglês, chegou com uma moça, Nem português? não. E aí chegou uma moça com eles, com um deles só. Ela só veio ela e o rapaz. Aí ela falou assim, olha, eles trabalham numa empresa que eu trabalho, eu trabalho no RH e eu vim com eles, eu sou a tradutora deles. E é o seguinte, eles precisam do quarto, eles pagam adiantado, tal, mas são 2 irmãos. Aí a hora que falou 2 rapazes, eu falei, 2 rapazes, indiano, que não fala a minha língua. Aí eu liguei pro meu marido, perguntei se eu podia alugar os 2 rapazes. Ele falou, não, o que você sentiu? Eu falei, não, eu senti que me parece. Ele é formado em... eu não lembro o que é que ele falou que era formado, mas é que esse negócio de... Sabe, o trabalho dele é desenhar, e tudo que ele desenha, ele põe na máquina 3D, e aquilo se faz em objeto.
Sim, é tipo designer Um designer gráfico em 3D. Então, gráfico, tudo que ele sim. desenhava para gráfico e punha na máquina, aquilo se montava o objeto. É isso que ele fazia. Mas me pareceu muito gentil, baixou o tradutor para mim, e a gente conversava pelo tradutor, e ele me passou muita segurança. Eu falei, não, tudo bem. E ela também, ela falou assim, não, ó, qualquer coisa eu tô aqui, você me liga, que eu resolvo, mas são 2 irmãos muito boa gente, muito... Então, assim, aluguei. Era para alugar em torno de 6 meses para ele. Eles moraram comigo 3 anos. A gente se deu muito bem. Meu marido chegou e se deu muito bem com eles. E eles conversavam. E meu marido ficava rindo deles, eles rindo do meu marido. E meu marido, ele não fala Então, nada do meu então você tinha aberto para um casal, você casal. iria dormir num quarto e no outro. Você teve, então, uma primeira opção Não, se eu você não me não engano, entendeu. Você não você não entendeu. Não, chegou a foi... ter uma opção, você só apareceram eles dois, então. não. Teve outras opções, só que você não Isso, entendeu. Você entendeu que eu dormia na sala? isso. Então você alugou os dois Foram 2 quartos. quartos. Isso, E o então, é hotel, isso eu fui mesmo. para os 2 quartos para alugar. Então, um foi um casal e o outro foi os dois irmãos. Um casal, na verdade, foi a mãe e o filho, que alugou um Ok, quarto. ok. E o outro foi os 2 irmãos. Só que a mãe e o filho só morou comigo um mês. Aí o quarto ficou disponível novamente. Aí eu aluguei para um casal da França, um casal de brasileiro. Um rapaz brasileiro entrou em contato comigo. Ele falou assim: olha, estou na França. A minha mulher está vindo do Brasil e ela vem para a França. E da França a gente vai para Portugal. Você pode alugar para mim? Eu falei: posso. Mas quando você vem? Isso ainda tinha mais uns 30 dias para ele vir. Ele falou assim: não, mas eu pago adiantado, eu te dou um calção e eu pago mês adiantado. Eu falei: E, então Fernanda, isso foi pelo WhatsApp, em grupos de pelo WhatsApp. OLX, aí eu Ok. conversei com eles pelo WhatsApp. Aí ele passou o dinheiro para mim, eu falei assim, nossa, mas você não vai... Aquilo me incomodou. Eu falei assim, olha, eu vou te mandar a cópia do meu documento para você ver que eu sou uma pessoa idosa. Porque me incomodou, ele não pediu nada, ele só mandou o dinheiro pronto. Me incomodou. Mandei para ele a cópia do meu documento, ele falou, não precisa. Eu falei, não, precisa sim. Aí ele depois, porque você vê, eu pedi 400... Na época, um quarto para casar era 350. Então, você vê, 2 vezes de 350, Sim, naquela época, era muito dinheiro. é, E para os 2 irmãos, a mesma coisa. Eu pedi, olha, eu falei, o quarto é 350. Então, eles me deram um calção e uma renda. uma renda, Então, 700. aquilo, Lorena, já me deu um boom. Eu já fui lá e paguei o cara do apartamento. Acho que Sim, só ficou faltando 300 euros. Sabe por quê? Porque eu tive que comprar a cama para eles. Porque o quarto você aluga, você tem que ter a cama para pessoa. tem que Né? mobiliar para ela, sim. Isso. Então, fui lá e mobilei. Comprei tudo usado, o pessoal veio trazer para mim e eu mobilei. E ok, o pessoal chegou da França, 30 dias depois o cara chegou com a namorada dele, com a mulher dele, e os 2 indianos ficou comigo. E nisso, o meu marido chegou. Nisso, meu marido chega. Quando ele chega, já estava todo mundo. Chegou com a minha filha, só que deu um problema lá na França, porque eu comprei o voo para a França e da França para cá. E Uhum. quando ele desembarcou na França, ele ia demorar umas 4 horas para embarcar novamente. E ele ficou conversando com meu irmão. Meu irmão foi lá para o aeroporto, ficou conversando com eles. O que aconteceu, Lorena? Ele vai, me faz o check-in e me perde o voo. Conversando. Me perde o voo. O que aconteceu? Ele foi para casa do meu irmão lá na França, ficou lá na França com o meu irmão, quase uma semana, para mim comprar outra passagem para eles poderem vir, porque eu já não tinha dinheiro. E o dinheiro ele estava me trazendo era o dinheiro, o restante dos 300, que era para pagar o rapaz da casa. E as Tá? malas dele? Eles conseguiram recuperar as malas Conseguiram, lá né? na Que França, bom, porque ia dar um já tinha rolo feito. isso. Já tinha feito. Aí eles desembarcou as malas, e só que eles ficaram mais uns dias lá na França, e eu desesperada aqui, desesperada, louca de saudade da minha filha, porque na semana que eu vim viajar, eu viajei no dia 10, minha filha fazia 3 anos no dia 16. Ela ia fazer 3 aninhos. A minha preocupação, Lorena, naquele momento era: se acontece alguma coisa com a minha filha, ela é uma criança de 3 anos, como é Sim, que ela vai falar? Como é que isso vai se fazer? Uma criança de 3 é, anos. Ela não sabe nem falar quem foi, o que foi, é. o que... Ela não, sim. Não.
Só que Nem o assim, que ela está sentindo consegue não fica. expressar ainda, né, na cidade, Mas, com graças a certeza. Deus, o suporte que eu deixei os 5 meses do valor do meu seguro-desemprego, meu marido receber, ele trabalhava com esse negócio de telefonia, então ele ganhava bem, ele não ganhava mal, ele fazia instalação de internet, telefone, Aham, sim, e ele tinha acabado também de se formar em Direito, a gente fez faculdade na mesma faculdade, só que ele fazia Direito e eu fazia Administração. E ele trabalhava com esse negócio ainda de telefone, e eu deixei a minha filha numa escola, era uma parte de uma escola particular que cedia para as crianças. Então, assim, era uma escola excelente, de excelente qualidade, sabe? Então, eu ficava tranquila quando ela estava na escola. Ele tinha que sair correndo do trabalho, passar, mandar uma perua pegar ela, para deixar ela numa moça, cuidando até ele chegar. sim. Assim, para ele também foi muito difícil, foi muito Eu cuidar de uma criança de 3 anos, você imagina. eu te Ele entendo. demorava, Lorena, 3 horas para chegar no serviço dele para ir e 3 horas para voltar. Isso porque ele trabalhava com o carro da empresa. Vai vendo. Então, assim, para ele também não foi nada fácil. Sim, com certeza. Ele ligava para mim, ele às vezes ele brigava comigo de ciúmes do seu Armindo. Mas eu falei, meu Deus, o Armindo é um senhor, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Mas ele brigava, muitas vezes, ele brigou comigo no telefone. É, quem fica não sabe como é que tá Não o sabe, território, né? Você que, sabe? para você foi novidade, imagina para ele que nunca tinha vindo, né? Com certeza. Mas, assim, foi um misto de emoção. Eu quis me dar É, conta. Esse senhor, quando ele via que eu estava muito quieta, que eu já não estava querendo sair do quarto, nas minhas folgas, eu queria ficar trancada dentro do quarto. Ele, não, vamos almoçar, vamos sair, você não vai ficar aqui. E ele me levava, às vezes, para fazer serviço com ele, quando eu estava de folga, ele não me deixava em casa. Então, eu ia com ele, enquanto ele fazia um serviço ou outro, eu ficava ali em Lisboa, ficava andando ali, e ele não me deixou em momento nenhum cair em depressão, porque eu tenho certeza, Lorena, se não fosse ele, eu tinha caído sim em depressão. Aqui é com certeza. a emoção é muito oscila demais. É, aqui é Oscila muito, 880. A gente não oscila demais. não tem meio termo. Ou Não tá tem, bem ou tá não mal. tem, Não tem. não tem. Eu te entendo. Nesse momento, e só para voltar só um pouquinho, quando eu pisei aqui em Portugal, eu só fui avisar para o meu irmão quase um mês depois. Só que ele conhecia também o Lucas. E aí o Lucas ligou, eu pedi para o Lucas ligar para ele, do telefone dele, o Lucas ligou, ele atendeu, oi, Lucas, e aí? E tal. Eu falei assim, peraí, que tem uma pessoa que quer falar com você. Aí ele me foi no Surpresa. telefone, surpresa. Ele falou, o que você tá fazendo? Eu já tô aqui quase um mês. Eu tô aqui quase um mês. Mas você não tinha dinheiro. Eu falei, pois é, né? Milagres acontecem. E eu fui fazendo Caramba. tudo realmente, que era para fazer uma surpresa. E ele, até hoje, a gente não se viu. Eu não fui na França, ele não veio aqui em Portugal ainda, meu irmão, mas a Pois gente é, ficava. porque aí nós tivemos a pandemia e tudo É, isso, e que enrolou muito a vida foi de todo mundo e tal. todo mundo. Mas, Lorena, eu vou te falar uma coisa. Apesar, eu não posso reclamar, eu sou apaixonada, eu sou muito, assim, suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por Portugal. Portugal me deu chances e oportunidades, e tanto de crescimento quanto pessoa, quanto no que eu buscava aqui em Portugal foi maior do que eu consegui, eu pensei que eu ia fazer aqui em Com Portugal. Nos 2 certeza, primeiros anos sim. foi maravilhoso a minha estadia aqui. Eu ganhei muito dinheiro, ganhei até mais do que se eu fosse assim, trabalhasse na minha formação lá no Brasil. E não só pelo dinheiro, a satisfação das pessoas. Aqui eles falam que tem muito preconceito, tem, mas para mim, eu tô falando de mim, tá? Sua Da minha experiência, experiência foi sim. super válida. Conheci pessoas maravilhosas que nunca me viram na vida, mas que fizeram para mim assim como se eu fosse da família, como se eu fosse um filho, um parente. Os portugueses eles são muito assim, eles são muito ariscos, mas depois que eles te conhecem, eles percebem realmente as suas intenções, ali eles pegou confiança com você, acabou, Sim, acabou. Então com assim, certeza. lá Porque no é Brasil, a cultura, né? A a cultura deles cultura, é mais assim, não é de não confiar, é mesmo de ter a individualidade deles. Mas eu acho que o nosso jeitinho brasileiro carinhoso de ser, a nossa simpatia, faz com que eles amoleçam, né?
tem aí essa quebra de gelo. Sim, Realmente, a gente transforma muito o coração, o coração europeu. sim, transforma, viu? Demais. E nesse meio tempo, eu morei 1 ano nessa casa, e depois o chão da sala, você pisava, ele quebrava no teu pé. Ele estufou para cima e você pisava, ele quebrava. E o dono falou para mim que só ia poder arrumar dentro de 2, 3 meses. Eu falei assim: olha, isso é muito, porque eu tenho uma criança de 2 anos, eu não posso ficar numa casa dela. Então, eu comecei a procurar um apartamento e não conseguia. Eu já não conseguia, já estava ficando difícil para arrumar um apartamento. Só que aí, um amigo meu me mandou um anúncio de um T4. Era um apartamento de 1.000 euros. Imagina você pular de um apartamento de 650 para 1.000. Pois é. E aí eu fui, só que antes disso eu já tinha visto vários apartamentos, só que assim, toda vez que eu ia fechar o negócio, chegava uma pessoa na frente e falava assim: não, o senhor está pedindo 2 calção, 3 calção, eu dou 5. E eu não conseguia, entendeu, cobrir a oferta. Sim, sim. Nesse a dona chegou para mim e falou assim: olha, o apartamento está para vender, mas eu vou alugar ele por mais ou menos 1 ano, se você quiser. Eu estava na situação que eu precisava alugar, Lorena, eu já estava trabalhando com Aham. contrato, meu marido também, a gente tinha dinheiro suficiente para alugar, só que eu falei assim: bom, é o jeito, ou é pegar ou largar, É o que porque tem. eu não estava conseguindo, era o que tinha. Então, eu pulei de um apartamento de 650 para 1.000, conversei com os meninos, eu falei: vocês vão comigo? Vocês querem comigo? Nesse momento, esse outro casal da França já não estava mais comigo, eles já tinham ido embora. Ele falou assim: não, a gente vai com você. Eu falei: então, mas vocês vão ter que pagar um pouquinho a mais, porque eu vou pagar um pouquinho a mais. Então, eu aumentei para eles me ajudar com as despesas do outro apartamento. Aluguei um outro quarto do apartamento para o meu gerente. Na empresa que eu trabalhava, tinha um gerente comercial e ele ia para o Brasil, enfim, e ele queria sair da casa dele e alugar um quarto. Então, ele foi e alugou lá para mim. Ok. Então, eu já tinha os 2 meninos e o rapaz para morar comigo para me suprir ali. Só que os indianos, veio um amigo deles da Índia e também não tinha lugar para ficar, e estava sobrando um quarto. E esse rapaz, ele trabalhava, como é que eu vou te falar? Ele trabalhava com venda de passagens pelo computador, então ele só trabalhava em casa. Uhum. Ele era indiano também, só que ele era sozinho, era só ele. Então, ele veio morar com a gente. Então, o que eu fiz? Aí sim, aí eu juntei a renda de todo mundo com a minha, porque você Aham. sabe que não era só os 1.000 euros, ainda tem água, luz, gás, lá. Tem. Então, eu pegava o restante, eu tirava do meu bolso. Então, do meu bolso, só do meu bolso, iam 700 para, dependendo do mês. Só do meu bolso, fora o que eles me davam para me ajudar a inteirar o aluguel. Mas, graças a Deus, Sim. nunca atrasei, fiz o contrato. Aí, nesse sim, eles fizeram um contrato comigo, não tive problemas, morei lá até o dia que ela falou assim: preciso da casa, porque a casa foi vendida. Ok, quando ela vendeu a casa, isso foi 1 ano realmente E já certinho. tinha sido avisado? Já Sim, tinha sido avisada, estava tudo certo. Comecei sim. a procurar novamente a minha saga, aí realmente agora já foi um pouquinho mais difícil, agora sim, eu já estava com toda a Porque documentação, agora já é era um outro rolê. 2021. Agora já faz 1 ano que eu estou nesse apartamento, foi há 1 ano atrás. Fez 1 ano. 2022. Então, já ficou um pouquinho mais acirrado, mesmo, ó, eu tenho um documento hoje, eu tenho IRS, eu comprovo a minha renda, eu tenho tudo que você quiser para alugar. E mesmo assim foi difícil, vou te falar. Tudo que eles pediam, eu tenho calção para dar, e mesmo assim foi impossível, foi uma luz assim que Deus deu. Pode Então, falar. não aprovavam os meus documentos, porque eu e o meu marido, nós trabalhamos com o recibo verde, a gente trabalha por nossa conta, Sim, certo? sim. Então, essa, para eles, é uma instabilidade. Então, eles não aprovavam por causa disso, mas É. eu tenho toda a documentação. Então, Lorena, eles pegavam e não aprovavam. E tem um aplicativo aqui, não sei se você já ouviu falar, mas chama Idealista. Ah, sim, foi por lá que eu também pesquisei Pesquisou? imóvel. Então, quando eu entrei no Idealista, eu vi 2 apartamentos. E aí eu fui lá ver um, gostei demais, era atrás da minha casa, porque aqui onde eu moro é um lugar muito nobre, assim, muito bom para se morar. Só que é um pouco caro, é uma área cara aqui. E aí eu falei Onde, assim, vou Fernanda? ficar. Volte pergunta. Onde? Massamá, Massamá Norte. Ah, sim. Adoro uma churrascaria que tem em Massamá.
Então, e eu adoro morar aqui. Aqui é um lugar excelente. Sim, eu gostei Então, daí também, quando fui. aqui só que aqui é um pouco caro. Então, eu falei assim, Sim. atrás da minha casa era puxado. Você vê, eu morava num apartamento de 4 quartos e pagava 1.000 euros. E o rapaz queria me alugar um apartamento de 2 quartos por 900, só para você ter a noção. Aham. E eu falei assim, vou ficar com o apartamento. Aí, só que aí eu falei assim, não, vou ver mais um. Aí, nesse outro que eu fui ver, era em frente ao shopping Massamá. Bem em frente. E aí, Ótima localização. é uma ótima localização. Lá é um T2, e o rapaz estava pedindo, é um senhor e uma senhora, bem velhinhos, assim, eles estavam pedindo para mim 700 euros. Eu disse, olha, e o apartamento solarado, maravilhoso, bate sol dos dois lados, a janela da minha cozinha dá para ver o mar, é assim, um espetáculo o apartamento. Muito bom. Ele tem, só para você novamente ter a noção, esse T4 que eu morava, ele tem 200, ele tinha, né, 200 metros. Esse que eu moro agora, ele tem 100. Então, você vê que são apartamentos. Muito grande. Os cômodos deles, os quartos deles são grandes. O legal dos apartamentos daqui é que os cômodos são muito grandes. Sim. Então, assim, esse apartamento... E ele parece com o outro que eu morava. As pessoas que vêm na minha casa falam, nossa, mas você só tirou, acho que os 2 quartos. Porque é igual. A cozinha é grande, a sala é enorme, as 2 salas, são 2 Um salas. achado, um achado. Assim, é um achado. Os senhores, eles moram no prédio do lado. Então, como eles moram no resto de chão, da casa deles, eles veem o meu prédio, o meu apartamento. E o meu apartamento, eu vejo eles. Porque eles têm um quintal enorme. E a dona, assim, eles foram imediatamente que eu conheci eles foram com a minha cara, com o meu jeito. Eles falou que gosta muito do Brasil e tal. E a gente automaticamente foi aquela energia boa, positiva. Sim. E assim, eles são maravilhosos. Tem um ano, vai fazer esse ano, vai fazer 2 anos que eu moro lá. Eles vêm no Natal, eles deram reais para minha filha, eles deram 350 reais para minha filha. Ele chegou com é um amorzinho, você precisa ver, eles são um amorzinho. O senhor chegou com um envelopinho assim. Eu tenho um presente para Eduardo, eu posso ir aí levar? Eu falei, pode, desliga, ele sempre liga. Aí deu para ela o envelope. Eu nunca imaginei que era reais, que era nota de reais. E aí, a hora que ela abriu, eu falei assim, nossa, eu falei assim, é de Natal, Feliz Natal para ela. Aí eu contei, era 350, não, 380. Eu falei, não, onde você achou esses reais? Eu fui no Brasil passear e sobrou esse dinheiro. Guardou. Eu queria dar para vocês são brasileiros. Eu falei, então tá bom. Que fui legal. lá no Compras, já troquei e comprei a bonequinha para ela. E assim, eles vão para o sítio, eles têm um sítio. Eles me trazem abóbora, eles me trazem fruta, eles fazem assim, licor, traz para mim, eles fazem licor, faz pinga lá no engenho deles. Eles são uns achados, uns amores. Eu não tenho assim o que falar dos donos da casa. Eles Nossa, são que maravilhosos. legal. E não fala mal da gente, não, porque outro dia você sabe que brasileiro, eles têm que arrumar um jeito para fazer churrasco. E aí eu pus minha churrasqueira na janela, assim, porque não tem a sacada, né? Então pus Se na brincar, janela. coloca até na bordinha da janela, assim, para a rua, porque já que não tem varanda, arruma uma. E a fumaça subiu um pouquinho lá pro síndico, e o síndico foi falar mal da gente para ele. Para quê? Não. Os donos da casa, não adianta você ir falar mal da gente, que não cola. Oh. Não cola, não cola, não cola. Mas ele me ligou e falou, Fernanda, quando você fizer, põe embaixo do exaustor. O exaustor tá funcionando? Eu falei, tá, perfeitamente. Eu falei, tá. Aí, sabe o que eu fiz, Lorena? Eu fui lá no Aldi, tem uma churrasqueira, e ela tem um botãozinho embaixo, que você põe 4 pilhas. E ela suga. Você põe o carvão, e ela suga a fumaça. É uma churrasqueira com carvão e não faz a fumaça. Você entendeu? Olha, essa eu não conheço, que legal. Muito interessante. Se você quiser, você manda até a foto dela. Depois eu quero. Maravilhosa. Legal. Pode depois levar para onde você quiser. Eu comprei no Aldi, mas ela é maravilhosa. Maravilhosa. Que legal. Aí eu arrumei essa, aí eu falei para ele, olha, você não vai ter mais reclamação de mim, porque agora eu não preciso nem pôr embaixo do exaustor, porque ela não vai fazer fumaça. Aham. E assim,
Aqui, Lorena, eu tenho a minha contadora, como eu trabalho por conta, eu arrumei uma contadora, eu faço muita Sim, questão de ter toda a documentação em dia, de pagar os sim. meus impostos, porque na hora que eu falar assim, ó, Afinal, tô com você quer estar problema, eu aí, preciso você não, resolver, né? Você quer não estar tem aí a ninguém longo para falar prazo. assim, você não paga seus impostos, você não, eu Sim. pago, eu trabalho por minha conta, mas Uhum. eu pago tudo e mais um pouco. Sim. Então, e quanto a isso, graças a Deus. Aí eu fiz eu fiz agora a segunda renovação do cartão de residência. Uhum. Eu já estou no cartão de 3 anos, que é o último. Eu fiz o primeiro de 2 anos, agora eu fiz o outro de 3 anos, mas mesmo assim eu fiz aquele outro cartão, que é o do Acordo do Brasil, né? Que é o direito de igualdade. E que é uma curiosidade, aquele cartão, porque é o seguinte: aquele cartão, quando eu fui comprar um carro, eu fui financiar um carro. Eles não aceitou aquele direito de igualdade, porque ele é igualzinho o cidadão, né? E eles não É, aceitou, eles queriam a residência. Eu falei, tudo bem, eu tenho a residência, tá aqui. E quando eu fui tentar um financiamento da casa no banco, eles não aceitou a residência. Eles queriam o direito de igualdade. vai Para você entender. ver. Pra você ver. Então, Sim, assim, um serve para uma coisa e o outro serve para outra. Eu percebo aqui que algumas coisas um servem, algumas coisas o outro serve. Então, eu acho muito sim. importante frisar isso com as pessoas, que esse cartão do direito de igualdade, ele é importantíssimo, tá? Não, Ele é importante. quanto mais documentos, quanto mais legível, não legível, legítimo for a sua documentação e tudo isso, é o que importa, né? Para você viver bem, para você viver com a consciência tranquila no seu dia a dia, não viver preocupado, né? Para sair para trabalhar e tudo isso. E, Fernanda, eu não quero mais tomar muito seu tempo, porque eu já vi que a Duda tá aí aflita, tadinha. Mas eu não gostaria de desligar a nossa chamada te fazendo uma pergunta que eu acho que é muito importante. Para mim é importante saber, como uma curiosa por histórias, mas eu acho que para o pessoal que vai ouvir sua história também, eu acho que vai ser interessante ouvir o que o seu coração. Vamos lá, deixa eu formular bem essa pergunta. Quando você decidiu sair do Brasil, você tinha sua filha, tinha seu marido. Como é que ficou o seu coração em relação a deixá-los por um tempo até você se estabilizar, até levar eles para você? Claro que com certeza você deve ter escutado muita opinião alheia, muito palpite, muita gente falando que você, ai, que mãe é essa que deixa o filho? Mas o que o seu coração dizia a todo momento diante dessa decisão? Foi muito difícil, Lorena. Mas quando você está no Brasil, a sua cabeça é de um jeito. Sim. Quando você embarca, que você pisa naquele avião, a sua cabeça lá já está de outro jeito. Quando você desembarca em uma outra terra, em outro lugar, a sua cabeça está de outro jeito. Então, assim, ouvi sim. Na verdade, eu não ouvi que eu era uma mãe desnaturada, mas eu ouvi que eu era louca, eu era doida, onde já se viu, eu ir para um lugar que eu não conheço ninguém. E se as pessoas me dessem um golpe, me sequestrassem, eu ouvi muito isso. Ou me prostituísse, colocasse para prostituição, né? Coisas ruins poderiam acontecer. Ouvi muito isso. Mas eu sempre fui muito forte, sabe, Lorena? Eu sempre fui muito forte. Então, eu achei, antes de deixar minha filha, que não, vai ser só 6 meses. Eu pus isso na minha cabeça. Vai ser seis Sim. meses, passam O rápido, mas não principal passa. foi estipular um prazo, né? Isso Porque foi o pelo principal. menos você tem ali uma contagem regressiva, não é um tempo de ai, quando vai ser? Não. Tá Não, ali, a contagem regressiva é essa. O tempo, às vezes, é, é, é longo, porque querendo é ou não, você quer longo. estar logo com a sua filha, É. mas você sabe que tem ali o prazo para encontrá-la, né? Então, Eu fiquei muito apreensiva com isso. E eu só entendi o que eu estava fazendo mesmo, só me causou sim, ficha quando eu me despedi da minha filha, que meu coração parecia um coração de um frango, assim, de uma galinha. Ele diminuiu, assim. Se você não sabe o que é essa sensação, é horrível. Meu coração diminuiu dentro do peito, assim, ficou parecendo um coraçãozinho de frango. E só que quando eu cheguei aqui, Lorena, eu tentei ao máximo focar
no meu objetivo. Estou aqui. E foi engraçado, sabe? Porque quando eu pisei aqui, o meu amigo Lucas, ele falou assim, Fernanda, você... E realmente, viu? Ele falou assim, você vai ter um estágio de alegria, de euforia, de tristeza. Tudo novo, né? Muita Primeiramente, você está tristeza. conhecendo muita coisa nova. Depois, ups, a ficha cai. Cai, Onde eu cai. tô, o Ela que que vai eu tô caindo. fazendo? Isso. Com E quando ela certeza. vai caindo, Lorena, aí eu falei assim, não, Lucas, imagina, eu tô muito feliz. Você acha que vai acontecer isso comigo? Não, eu vou sempre estar feliz aqui. Não, não. Então, realmente, quando eu passei por todos esse estágio, esse Sim, processo, eu já tinha me avisado que ia acontecer. Mas passei, foi tranquilo. E hoje eu não me arrependo de nada. Eu acho que tudo aconteceu como deveria ter acontecido. Não me arrependo. Eu gosto muito de Portugal. Sou, como eu te falei, eu sou suspeita, porque tudo para mim aqui eu sempre vi com bons olhos e sempre aconteceu muito tranquilo para mim. Eu já cheguei, Lorena, não é por bens materiais, mas assim, eu já cheguei hoje ter 3 carros na minha garagem, 3 motos, nova. Eu nunca pude tirar um carro na concessionária, eu nunca pude tirar uma moto. Uma moto era uma coisa que eu não jamais sonhava em andar. Eu falava para mim, sim, moto era família, eu jamais ia andar em cima de uma moto. Mas a hora que você vê a sua necessidade, você sim, anda, você sim. faz. Você faz. E hoje eu já não E consigo mais não andar de moto. Eu ando de sim, moto, para mim é tudo. sim. Então, assim, em E 4 anos, em 3 anos, desculpa, é que esse ano vai fazer 4 anos. Tá bom, pega uma aguinha lá pra mamãe. ô, Duda, eu prometo para você, é o último minutinho que eu falo com a sua mãe, tá bem? Ó, você tá escutando a É o Lorena? último, eu prometo. Eu só quero fazer uma pergunta para sua mãe. É a última, quer ver? Ó, é a última, hein? Então, Fernanda, você me disse que você saiu do Brasil pensando em cumprir seu objetivo e que você cumpriu esse objetivo e tudo. E afinal, qual era o seu objetivo? meu objetivo era ter uma vida mais digna do que eu tinha no Brasil, dar uma vida melhor para minha filha, era buscar ter coisas que eu não tinha no Brasil. E que eu não sei nem te falar por que, Lorena, que eu não tinha, porque como eu te falei, eu não ganhava mal, meu marido não ganhava mal e a gente não conseguia. Sim, Tá? Então, assim, eu andava num carro velho, caí nos pedaços, eu tinha um oninho que, só para você ter noção, só para você fechar a porta dele, você tinha que levantar a porta para depois fechar. E aí, como eu te falei, eu cheguei a ter 3 carros aqui na minha... Hoje eu tenho 2, mas é tudo novo, tudo muito sim, tranquilo, sabe? Já cheguei, como eu te falei, morei em um apartamento maravilhoso e moro hoje também, o meu apartamento, apesar de ser um pouquinho menor, é maravilhoso. Eu tenho uma vida aqui de paz. Eu acordo, sabe que hora que eu acordo? 10 horas da manhã, para poder me arrumar ainda e trabalhar, sabe? Minha filha entra 9 horas na escola. Eu tenho uma vida, uma qualidade de vida lá que eu não tinha em São Paulo. sim, Eu não tinha em São Paulo. sim. E fora, não somente da qualidade de vida, eu acordo feliz para ir trabalhar. Você tem essa noção? Eu achava que quando eu entrei no banco, nossa, era o meu sonho realizado ali, que eu tinha realizado meu sonho. Mas não era, Lorena. Hoje eu trabalho de calça jeans, tênis, e eu via que aquilo que eu almejava no Brasil era um status que todo mundo É, queria, e eu cresci com aquilo na minha cabeça do status, né? sim, E hoje minha mãe ela fica super brava comigo. Ela fala, nossa, mas você estudou 4 anos para trabalhar de peão. Assim, minha mãe fala que eu trabalho com entregas, meu marido também. Mas eu falei, mãe, a qualidade de vida que eu não, mas tenho, o quem, quem dinheiro não, que eu quem não não ganho vive aqui, isso não sabe o que é, né, não Fernanda? Quem sabe, não não vive sabe. não Então, sabe. o Brasil, ele é muito status. E se você não tiver naquele status, naquele padrão, tem um cara, eu não tô, é o Eduardo Marinho, você já ouviu falar do Eduardo Marinho? Acho que não, pelo nome assim não me Lorena, lembro. Talvez já ouça os tenha vídeos visto. do Eduardo Marinho. Ele fala uma frase assim muito, e ele explica, eu não sei de repente falar com as palavras dele, mas ele fala assim: eu odeio esse negócio, essa frase que as pessoas falam de subir na vida, melhorar na vida, porque me põe os meus colegas, os meus irmãos como meus adversários. E não é esse o objetivo. O objetivo é sermos todos iguais. Se Sim, eu estudei, se eu tenho um dom, é para ser passado, é para sim, ajudar outras pessoas. Não é para falar que eu tenho aquele dom para ser melhor que outras pessoas. E, na verdade, é o que as pessoas fazem, hoje em dia fazem. com certeza.
né? Então, aqui eu vejo que a igualdade, tanto social, quanto A verbal, quanto individualidade, né? gratuita. Ninguém quer saber o que que você tem, o que que você faz. É cada um vive o seu, cada um tem a sua vida e cada um respeita a vida do outro, né? E hoje, só que em particular, Lorena, eu não falo isso para ninguém, eu não falo sobre isso para ninguém, mas eu vou te contar. Quando eu vim para cá, que eu vi que eu estava sendo ajudado por muitas pessoas, eu pus uma coisa no meu coração, que eu ia fazer o que fizeram por mim para outras pessoas. Eu pedi para Deus me capacitar. E hoje, graças a Deus, eu faço um trabalho não. Hoje eu já estou buscando uma parceria junto com o meu pastor. Ele já abriu as portas para mim, ele já me deu carta branca, porque já ajudei muita gente a chegar aqui e chegar que não tinha nada, chega sem nada. Já ajudei com trabalho, achando casa, com coisas. Porque quando eu cheguei aqui, Lorena, que eu mudei para aquele apartamento lá que eu te falei o primeiro, a igreja, as pessoas iam fazer a compra. Lorena, você não sabe o que é uma pessoa ir no mercado, fazer uma compra com sabonete, com carne, com Danone, com bolacha, com tudo. Era uma compra. As pessoas iam deixava dentro da minha casa. Eu tirava foto e mandava para minha mãe. Eu falei assim, olha aqui para você ver o que Deus está fazendo na minha vida. É. Mas sem dó. Lorena, quantas cestas básicas me levaram na porta da minha casa, o pastor levou para mim. Hoje eu posso dizer que eu faço isso com os meus conterrâneos. Sempre que eu sei que e chega até mim, viu? Deus faz chegar até mim essas pessoas, viu? Eu acho que você, assim, a gente pode definir a sua história como, assim, o verdadeiro significado de gratidão. Gratidão. Você literalmente exerce na sua vida a gratidão por tudo que ela já te deu. Talvez não coisas tão boas, mas através de coisas boas da sua parte, é que coisas boas também viriam e vieram, né? Vieram. E vem até hoje, viu, Lorena? Eu ainda me surpreendo com muitas coisas que acontecem até hoje na minha vida. Que eu falo, eu não tô acreditando. Mas Deus, ele faz questão de mostrar que ele tá ali comigo, que ele tá me ajudando, Com que tá me certeza. ensinando. Outro dia, uma amiga minha, ela é Uber. Ela era farmacêutica no Brasil. E hoje aqui ela é Uber. Ela falou, Fernanda, eu tô muito feliz. E ela falou assim, Fernanda, eu peguei uma pessoa para fazer uma viagem, é um casal, eles estão num hostel, e eles só têm até amanhã para sair desse hostel, com 2 crianças, vieram sem planejamento nenhum. Você pode ajudar? Pergunta para ela até hoje, te dou o telefone dela, eu coloquei eles lá na casa, que era para eles pagar aluguel num quarto. O rapaz saiu da casa, eles ficaram com a casa. Eu fiz muita arrecadação de roupa. Já terminou, Duda. Para eles, e hoje eles estão bem. Ela conseguiu montar um salão para ela faz menos de 2 meses, Lorena. E eu estou muito grata. Eu falei, isso, agora você vai me fazer. Ela falou assim, nossa, eu não sei nem como te agradecer. Eu falei, mas eu sei, o que eu fiz para você, você vai fazer para outra pessoa. Exatamente. E assim você vai ajudando, nós vamos ajudando, porque aqui, Sim. Lorena, infelizmente, o brasileiro é a pessoa assim mais desunida, é a raça mais desunida, porque as outras, africano, indiano, eu vejo que eles são muito unidos. Nossa, a comunidade chinesa aqui é admirável. Eles são extremamente unidos, sim. Para mim é um exemplo assim de união, são os chineses aqui. É incrível. Então aqui eu quero fazer essa corrente, eu vou conseguir. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu quero ir. Não, mas Fernanda, foi muito importante a nossa conversa hoje, porque você mostrou que independente da nacionalidade, porque que português é isso, que francês é aquilo, que brasileiro é... Não, independente da nacionalidade, o ser humano, bons seres humanos existem em qualquer lugar. Graças a Deus, por isso. Porque foi lá um francês ajudar seu irmão, foi um português ajudar você, foi um brasileiro que não te conhecia te ajudar, e você ajudar a indianos. Então, assim, foi literalmente uma imersão cultural. E muito bom, muito bom. Adorei a sua história, Fernanda. Eu acho até que futuramente a gente pode fazer uma parte 2 dessa história, que eu acho que você ainda vai ter muito mais coisa boa para me contar. Porque com certeza. Eu tenho muitas coisas boas para contar aqui de Portugal. Porque com certeza essa sua história inspiradora, ela tem que inspirar ainda mais. Eu acho que a gente pode já deixar marcado para daqui uns
uns 6, 7 meses, uma parte 2 desse vídeo nosso. E eu quero sim, não sei se eu sou inspiração, mas eu quero passar um pouquinho e passar para as pessoas saberem que há uma esperança sim, que as coisas são E há difíceis, pessoas, sim, mas há pessoas boas, tanto quanto há sim, pessoas ruins, mas a gente com tem que tentar. certeza. Como em todo lugar. Sim, em todo lugar. Sim. A gente, a partir de agora, vamos mantendo contato e Sim, conta sim. comigo, tá? Seria Eu moro muito, aqui. Lorena, se você falasse com o meu irmão. Ele também te Com passar. certeza, com certeza. Me passa o contato dele que eu quero marcar assim com ele para a gente conversar, tá bom? Doce, E quero muito. muito obrigada por você existir, porque realmente você é uma pessoa exemplo que faz a diferença por aqui. Muito bom, Lorena, eu fico muito feliz, que realmente eu só quero fazer a diferença, eu quero só que as pessoas realmente façam a diferença umas com as outras. Com certeza, com certeza. Não, Fernanda, olha, eu te agradeço imensamente seu tempo. Duda, muito obrigada por ceder o tempo da sua mãe para mim, tá? Fica com Deus, viu? Tchau, Duda. Um beijinho. Foi um Tchau. prazer conhecer vocês. Tchau, tchau. E essa foi mais uma história para contar para vocês. E que história, não é mesmo? Até a próxima. A mente agradece. Yeah.